jovem também, muitas das coisas que me estimulavam a ser alguém melhor, alguém mais inteligente, alguém moralmente mais elevado, né? Eu ficava lembrando dos personagens de literatura e dos personagens de história que me estimulavam. E aí eu queria imitar os atos deles, os pensamentos deles. E eu pensei que eu só buscava estrangeiros para imitar. E ao mesmo tempo também na literatura, eu também buscava personagens de fora. Porque se nós virmos os personagens do Machado de Assis, são todos uns, buscando palavras que sejam adequadas ao momento, mas são todos muito fracos, são todos muito depressivos, todos se dão mal. Não tem nenhum, né? Eu vi um monte de conto, e, assim, algum que seja extraordinário, fantástico. Porque não é porque Machado escrevia mal de maneira alguma, ele fez um retrato da psicologia do brasileiro. O brasileiro tem uma autoestima baixíssima e foi o que deu, reclama de tudo, né, essas coisas. E aí eu pensei, não, mas vou buscar na história. E eu moro em Santos, né, aquela cidade onde nasceu o José Bonifácio, um monte de gente muito boa. E nós vimos lá em Santos tem a Praça da Independência. Na Praça da Independência tem uma estátua enorme do Bonifácio que apareceu no Brasil Paralelo e no filme do Bonifácio. Vocês devem ter visto aquela estátua mais destacada de todas, com uma deusa representando ali a independência, a liberdade. E eu entrei em contato, contei isso já na palestra completa do Brasil Paralelo, entrei em contato com estrangeiros e via que eles conheciam muito bem os grandes personagens de seus países. Até argentino. Eu conversei com uma argentina e ela dizia na lata grandes personagens da Argentina e dizia: brasileiro é muito patriota. Eu disse: não é. Pergunta para o brasileiro quais são 5 grandes personagens, 5 grandes heróis da história do Brasil e vê o que acontece. Ela duvida, brasileiro é patriota. Eu disse: não é, vai lá testar. Depois nós nos encontramos, ela falou: menos não conseguimos dizer 5. E sempre aparecia o Neymar, Pelé, essas coisas. Pois é, tô te falando. E você sabe que eu gosto do Neymar, tô falando mal dele. Mas é só porque é esquisito, né? A gente tem que ter dificuldade de lembrar de grandes brasileiros, né? Você não precisa falar em voz alta, mas pensem aí, grandes brasileiros é fácil lembrar? Vem à mente com facilidade isso? E aí, pra gente ter modelos para se inspirar, fica difícil. Né? E eu sempre reclamo disso, vou reclamar de novo, não importa quem já me ouviu 1000 vezes, mas aí em 2004, se não me engano, teve um filme que se pretendeu fazer a exposição, mostrar uma biografia de uma grande brasileira. Com tantas grandes brasileiras, escolheram a Olga Benário. E aí eu assisti e falei: Deus meu, né? Não tem problema, o drama dela, coitada, ninguém merece morrer daquele jeito, mas o que ela veio fazer aqui foi lamentável, não foi positivo. Então não é alguém assim para estimular, imitar, mas tudo bem, quiseram reportar aquele pedaço da história. Mas para os meus objetivos morais, como educador também, eu ia ensinar para os meus alunos, eu como professor, e eu queria contar histórias. Na hora que você está ensinando história, é muito interessante que conte de modo que aquelas pessoas que estão ouvindo compreendam de alguma maneira as pessoas que estavam envolvidas nos eventos. Senão eles começam a imaginar demais e parece que as pessoas eram muito diferentes de nós, das pessoas reais. E nem sempre eram, até os atos de heroísmo eram seres humanos, né? Não eram super-heróis, né? O pessoal assiste muito esses filmes que eu acho legal também, Vingadores e tudo, mas não tinha Hulk nem nada, eram homens, mulheres. E aí eu estudei bastante o Bonifácio e os irmãos dele. Santos me inspirava porque eu também visitei Montevidéu, no Uruguai, tinha uma Praça da Independência, tinha lá a estátua do libertador deles, José Artigas, que foi inclusive um homem que lutou contra nós, né? E aí todos os jovens que eu conheci sabiam de cor a história dele, a história do cara. E eu fiquei muito humilhado de perceber isso, né? Porque a nossa independência, a princípio, como ela é contada geralmente, é a do Dom Pedro com dor de barriga gritando, né? Ele desce em cima de um burro, não é isso? E é um português. Então aí você pensa, não, tem alguma coisa errada, né? Eles cheios de história e a gente aqui com esse problema. Com os americanos a mesma coisa. Que americano que não sabe pelo menos uma história dos tais Founding Fathers, não é verdade? E aí, no caso aqui, só que o problema de fazer esse paralelismo é que também as histórias não são iguais. E seria transportar, agora eu estou entrando num detalhe de história, seria transportar
um modelo histórico que funciona para os Estados Unidos se compreenderem e um modelo histórico que funciona para os países da América Espanhola se compreenderem. Aí eu pensei, será que funciona para o Brasil esse modelo? De Founding Fathers ou de Libertadores? A Copa Libertadores da América é por causa desses caras, o José Artigas, o Belgrano, o Higgins, esses homens que fundaram a Chile, a Argentina, como é que é o nome daquele? Uruguai, já mencionei. E eles dizem assim, o Brasil não deveria, eles falam em espanhol naturalmente, os brasileiros não deveriam participar da Copa Libertadores, porque o Brasil não tem Libertador, foi o português que falou aquilo. Falou, vamos lá. E aí é o seguinte, aí eu fui estudar a história do Brasil e entrei nesse problema. Percebi, o Brasil não tem Founding Fathers exatamente, porque não tem um grupo de homens de cultura, moral, poder equivalente e que pudessem se juntar ali para fazer o país juntos. Não foi bem assim, foi realmente um conjunto menor. A maior parte das capacidades estavam reunidas em menos pessoas. Nos Estados Unidos, a gente fala, vocês lembram dos pais fundadores dos Estados Unidos? Algum ou outro, lembra de algum nome? Não, John Lennon não. George Washington. E o Lincoln veio um pouquinho depois, da Guerra Civil, mas o Lincoln também é um personagem muito importante para a história deles. Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, tem o Alexander Hamilton, não é? Tem aquele que escreveu Common Sense, como é que é o nome dele? Esse ninguém lembra, nem eu lembrei. Então tem um monte de... Tem vários fundadores de qualidade equivalente, assim, são muitos homens importantes. O Benjamin Franklin juntou uma turma enorme, enfim. E aqui, eu acho que o principal foi o José Bonifácio mesmo, e ele reunia as capacidades de muitos desses caras, né? Capacidades, por exemplo, a questão de ser poliglota, de conhecer bem a Europa, de ser um cientista renomado, né? Ele já era conhecido como um cientista na Europa inteira e até nos Estados Unidos. E eu tenho cópias dos certificados dele, dessas academias e associações científicas da época. Ele já era célebre como cientista. Ele já tinha, o que eu chamo de poliglota não é falar inglês e português, e portunhol. Ele falava a questão de 13 idiomas, né? E 6 com todas as habilidades perfeitas. Era tradutor do grego e do latim. Tem traduções de punho dele, tem comentários dele de traduções. Conhecia literatura portuguesa como ninguém, se conhecia muito literatura portuguesa. Era um poeta, tá? Por exemplo, na Academia Santista de Letras, onde eu trabalhei como bibliotecário ali, nós tínhamos uma cadeira para o José Bonifácio. Não sei se vocês sabem como funcionam as academias de letras, mas cada cadeira, simbolicamente, tem um poeta local que é o dono daquela cadeira. E as pessoas que ingressam na academia, os acadêmicos, quando eles vão fazer o discurso de posse, tem que recordar a obra daquele que pertence àquela cadeira. Então, por isso que são chamados de os imortais. Eles sempre serão lembrados. Então, aí faleceu o pessoal lá tem 150 anos, não é? Falece um, aí chega uma pessoa nova que entra, tem que lembrar todos daquela cadeira. Então, por exemplo, cadeira 15, que eu lembro, do Bonifácio era 15. Então tem que lembrar do Bonifácio, do que veio depois, do que veio depois, do que veio depois, para mostrar que a pessoa tem condição de assumir aquilo. E aí alguém fala dele. Tá? Então, eu aprendi isso na Academia de Letras lá também. Eu vi muitas cerimônias assim de posse, e as pessoas vinham e lembravam de todos. Pô, que coisa bonita. Eles são poetas e tem que lembrar de todos os poetas que vieram antes na cadeira deles, e eles ficam contando para os outros, sempre lembrando. E eu fui pensando nessa coisa de memória, né? Mas continuando com o currículo do José Bonifácio, porque eu sempre começo falando tudo que ele fez, porque assim, eu não sei aqui como é que... Aqui o futebol também é forte, né? Ou não? O esporte? Ou não tanto? Não é como o Santos? Não. Porque lá em Santos, o meu pai, acho que a primeira coisa que ele fez foi me dar uma bola. Aí quando eu cresci um pouquinho, já conseguia chutar, chutei tudo torto, ele, meu Deus do céu. Aí foi uma decepção, mas ele viu que eu não seria o novo Pelé, qualquer coisa assim. Mas de qualquer forma eu joguei muito futebol, todo mundo só pensa nisso. E os santistas, pelo menos lá, eles tentam sempre imitar, o tempo todo na praia, tentando imitar o santista, o pessoal que jogava no Santos. E qualquer time, vocês devem ter o time de vocês de torcida, o pessoal geralmente lembra dos campeonatos anteriores, quanto ganhou, quem foram os grandes personagens. Da seleção brasileira é a mesma coisa.
Eu cheguei a dizer isso também no Brasil Paralelo. Por que a gente mantém também um alto nível? Porque a gente lembra dos grandes, do Garrincha, do Pelé, vê os vídeos toda hora, lembra dos títulos e mantém essa memória viva do ponto alto que nós chegamos. Imagina se cada geração esquecesse. A Ronaldinho Gaúcho, quem foi? Quem foi o Ronaldo Femônimo? Que o pessoal não consegue. O Femônimo, quem foi como é que é o nome? O Diamante Negro, ninguém lembra. Mas a gente, em geral, lembra dos principais, né? Sobretudo, aí o Pelé é muito celebrado. Pelo menos em Santos, senhores. Aí eu penso assim, por que as pessoas tendem a chegar a altos níveis? Porque tem também a memória daquilo que eles fizeram. Então eu começo contando tudo que o Bonifácio fez para vocês saberem que se vale a pena perder tempo aqui de uma sexta-feira ouvindo a respeito disso. Então beleza, poliglota, cientista renomado, e ao mesmo tempo ele Isso, ele estava presente enquanto a Revolução Francesa estava acontecendo, ele estava em Paris. E ele tinha um diário de viagens que ele ficava anotando as coisas que aconteciam com ele e anotava inclusive o que ele observava dos povos que ele visitava. Tá? Então o cara, quando era jovenzinho, recém-formado, ele se formou em Direito, Filosofia e Matemática. Matemática acho que não chegou a pegar o diploma, fez até quase o final e parou. Eu fiz Filosofia, Direito e História. Mas voltando, aí ele fez esses 3 cursos e depois ele vai para a academia, porque na época a universidade era onde você estudava. A academia de ciências era onde você publicava os trabalhos científicos, as descobertas. Hoje juntou tudo na universidade. Então ele foi para a academia e se destacou e ganhou uma bolsa de estudos. Aí foi para a França, foi para a Itália, foi para a Áustria, foi para a Alemanha. Lembrem-se que Itália e Alemanha não existiam ainda, mas para cidades dessas localidades. Depois foi para a Escandinávia, depois ele foi voltou para a França e depois para Portugal. Então conheceu a Escandinávia, foi Dinamarca, Noruega, Finlândia não. Tem mais um, Suécia. Ele falou mal da Suécia, não gostou da Suécia. Falou que jogaram as malas dele, xingavam toda hora, enfim, falou um povo grosseiro. Não sei se ainda hoje. Nunca fui a Suécia. Meu irmão acho que namorou uma sueca, não me contou detalhe. Mas enfim, o que acontece é que o Bonifácio, pouco depois, ele volta para Portugal e assume vários cargos. Ele assume cargos ligados, inclusive, à questão ambiental. Ele plantou bosques para melhorar o meio ambiente de um determinado local. Ele cuidou de questão policial, mas era para policiamento de fronteira. Ele foi professor da Universidade de Coimbra, professor de mineralogia, armou a pesquisa mineralógica, a coleção mineralógica. E aí se celebrizou na Noruega porque descobriu 12 minérios novos, 8 subespécies e 4 espécies novas, catalogadas por causa dele. Depois um americano descobriu um novo e deu o nome de Andradita por causa dele, José Bonifácio de Andrade Silva. Beleza. Não para por aí. Os portugueses, eles fazem biografia do Bonifácio também, documentário também. A RTPI fez o documentário e eles falam grande cientista português. E aí ele termina a biografia dele quando ele está vindo para o Brasil. Depois ele fez lá Independência, qualquer coisa, e termina o documentário. Então, assim, é muito engraçado, porque eles valorizam o Bonifácio, estudioso, cientista, descobridor dos minérios novos, grande poeta, literato, falam isso tudo. Chega lá na Independência, depois ele fez uma bagunça lá no Brasil, e isso não importa muito, eles terminaram. Eu lembro até com os velhinhos de Santos, porque esse documentário foi apresentado em Santos, acho que no Brasil só em Santos. Vieram os portugueses, apresentaram em Santos, os velhinhos de Santos xingaram tanto que não tinha essa parte, que eles não quiseram apresentar mais no Brasil inteiro. Mas pelo menos assim, ficou claro para mim o seguinte, a visão que os portugueses têm estátua, Rua José Bonifácio, tem um monte de coisa para ele. Só que essa visão do Bonifácio, cientista português, entendeu? E aqui a gente não fala muito do cientista, a gente fala sempre do patriarca da independência, é sempre o herói político. Porque para completar a biografia dele, ainda vem para cá, faz uma viagem mineralógica para apontar onde deviam explorar os minérios. Então, até usinas, que estão até hoje metalúrgicas, ele que apontou em primeiro lugar, que era para explorar ali. Depois ele se transforma num líder paulista, compõe um governo no momento de crise, e depois é chamado, depois do dia do fico,
ele é chamado pelo Dom Pedro para integrar o governo. Posteriormente, ele estabelece uma relação fantástica com a Leopoldina e eles se entendem a ponto de organizar o novo governo, o governo do Brasil independente, principalmente ele e Leopoldina. E Dom Pedro, que era um homem de ação, muito corajoso, muito animado, né, animado até demais, vocês lembram que a ele foi dada a missão de visitar as províncias, para selar a aliança das províncias com o centro, que seria o centro do novo país. E aí daí que ele viaja para Minas, depois para São Paulo, ele ia viajar para outras províncias, mas aí em São Paulo, lá do Ipiranga, ele recebe cartas do Bonifácio e da Leopoldina, indicando que ele fizesse a independência, e ele faz. Aí o Bonifácio posteriormente se transforma num ministro de Estado, principal ministro, organiza por 1 ano e pouco o nosso governo do primeiro reinado, e briga com o Dom Pedro por causas bobas, né? Quem viu o filme lembra da velhinha? Nossa, ela é muito de boa gente, a Dona Marina, ela contando as histórias da Domitila. O Dom Pedro exagera nas puladas de cerca e acaba tendo uma amante favorita que vai tomando o lugar da Leopoldina. E a Leopoldina vai ficando depressiva, mas ela se continha. Depois eu vou contar a história dela com calma. Mas ela se continha, acaba sofrendo muito, vem até a falecer, né? Muitas pessoas, inclusive, colocam na conta desses maus tratos dados por Dom Pedro, a profunda depressão dela. E nesse momento, a tal da Domitila de Castro, que não era de Santos, né, lembrando, ela tinha esperança de tomar o poder e ser uma imperatriz. O Dom Pedro dá um chute na bunda dela e chama outra, né? Eu gosto do Dom Pedro também, porque ele fez um monte de caca, mas depois ele parece que não é que conserta, né? Mas ele se redime de algum modo. Mas eu gosto mais da Leopoldina, ficou claro, né? Pela minha seleção. Enfim, aí o que acontece? O Bonifácio, posteriormente, o Dom Pedro percebe todas as besteiras que fez e convida, 1831, ou seja, de 23 a 31, eles ficaram brigados. Ele exila o Bonifácio. Vai para a França, exilado, perde o poder. Faz um monte de caca no Brasil, Bonifácio volta e o Dom Pedro, já arrependido, percebe que fez essas besteiras todas, assim como ele se arrependeu muito tarde com a Leopoldina, chama o Bonifácio para ser o tutor do Dom Pedro II. O tutor não era só um professor, era para cuidar do menino. É como se fosse substituto do pai. Então o José Bonifácio, por 2 anos só, era para ficar muito mais tempo, fazem um cambalache contra ele lá, entendeu? No Brasil. Fazem fake news contra ele. Inventaram mesmo, coisa que parece de hoje. Inventaram um crime para poder denunciá-lo. Se a pessoa era denunciada, não podia ser tutor. Entendeu? Aí depois é óbvio que ele foi absolvido. Não tinha crime nenhum, era só para retirá-lo. Então foi uma sacanagem mesmo. Conseguem retirá-lo. Daí é o caso dele, né? De se isolar numa ilha, não querer mais saber do Brasil, né? E falou, vou tentar escrever minha obra. Aí ele tem problema estomacal, provavelmente câncer no estômago, depois tem AVC e morre. Então assim, o Bonifácio foi só isso tudo. A Leopoldina, por sua vez, ela era também poliglota, amante da botânica, tinha coleção de plantas, amante da mineralogia, muito antes dela conhecer o Bonifácio também. Ela adorava minérios. Ela, ao mesmo tempo, ela gostava de história, ela era fã de história, adorava estudar história. E ela gostava de fazer excursões pela Europa para aprender tanto história quanto examinar as plantas locais, quanto as pedras locais. Desde os 13, 14 anos, ela gostava dessas coisas. Então, a gente nota que depois, quando ela se transforma, né, vocês sabem que os laços que eram feitos entre princesas e príncipes, geralmente tinham razões de Estado. Ninguém aqui é infantil para não saber disso. Ela deu sorte porque sabe como eles viam, não tinha fotografia, então recebiam um retrato feito, né, a pintura, um retrato pequenininho. Ela recebeu o retrato do Dom Pedro, o pai dela já tinha feito o acordo e ela achou ele lindo, desde o retrato. Então, achou maravilhoso, ela foi feliz casar com ele. Então, nesse sentido, chegou e foi feliz no início do casamento. Amava de paixão aquele homem e o Brasil, ela gostou muito do Brasil. Também o que não faltava era planta e pedra, né? A gente não pode negar. Mas enfim, e foi chefe de Estado, né? Porque
porque mesmo quando princesa, ela era a regente. Regente é aquele que toma o governo como se fosse um vice-presidente, toma o governo na ausência daquele que deveria, do rei, do imperador ou do príncipe regente. Enfim, ela era regente quando Dom Pedro era príncipe regente, depois foi regente quando Dom Pedro foi imperador por alguns tempos. E o que significa isso? Ela é a primeira mulher que foi chefe de Estado e de governo no Brasil, né? O pessoal gosta de lembrar de presidenta, mas a Leopoldina, que deve ser lembrada como a primeira mulher a assumir, e a segunda, depois tem a princesa Isabel, que também foi regente. A gente não pode esquecer dessas mulheres que tomaram o governo do país e fizeram tudo certinho, entendeu? Então, beleza. E a Leopoldina foi uma tremenda esposa, porque fiel, compreensiva e, enfim, cara, não fazia escândalo diante de tudo isso que ela passou. E ela foi uma mulher dedicada ao Brasil, porque eu vou contar uma coisa para vocês. Para ela aguentar tudo aquilo, não era só porque ela era boa esposa, porque ela estava pensando em não estragar as questões de Estado por questões pessoais. Então, olha, só isso já estava suficiente. Né? E teve muitos filhos. Olha, ela foi chefe de Estado e estava sempre grávida. O estado natural dela era estar grávida. E ela estava lá, cara. Ela estava lá fazendo os negócios. Assim, é impressionante. Eu sou fã de carteirinha da Leopoldina, então vou parar por aqui, senão vou chorar. Então vamos contar as educações deles. Como é que eles foram educados? Antes de eu falar dos detalhes da educação, vou formular umas perguntas que me levaram a isso também. Primeiro, né, nós estamos numa democracia, segundo dizem, está naquele papel, na Constituição, e tem gente que fala de democracia o dia inteiro, enfim. Numa democracia, a rigor, cada cidadão, ele deveria ter tem uma participação, não é? Essa participação, as pessoas costumam dizer, o direito político do cidadão é o voto, o direito de votar, ou de ser votado, se quiser. Não é? Direitos políticos são esses. Mas democracia, todos sabemos, não se resume a isso. Porque primeiro, nem votar é fácil. Não é verdade? Nem isso é fácil. Mas nós temos vários mecanismos para participar. A gente já aprendeu a ir às ruas. Existem ouvidorias. Dá para fazer reclamação, dá para chamar vereador, dá para entrar em contato com o deputado. Um cidadão, a rigor, ele tem que ser uma espécie de político que não está sendo um representante naquele momento. Mas se o representante não está atendendo, é como se ele pudesse tomar as rédeas. Afinal, o que está na Constituição é que o poder emana do povo. Então, se o povo não quiser algo, os representantes têm que se curvar. Em síntese é isso. Se fosse uma palestra sobre democracia, a gente avançava nisso. Mas só para a gente entrar em acordo. Então eu pensei no seguinte: a educação numa democracia tem que ser esmerada, né? Tem que ser muito importante. Porque se a educação está falhando, como é que as pessoas vão ter condição de entender, de sequer entender o que está acontecendo? E não dá para entender se você não presta atenção nas coisas certas. Muita gente não sabe por onde começar a prestar atenção. Como é que acompanha político? Não sabe nem por onde começar. Aí pensa, tá, agora eu vou me interessar por política. O que tem de sacana por aí querendo pegar essas pessoas incautas para colocar aí, sei lá, em caminhos tortuosos, enganar, enfim. Às vezes a pessoa está enganada, engana a outra também sem querer. Movimentos, muitas vezes, que não querem promover essas reflexões, cultura, etc., querem pegar o número, massa, para poder usar essas pessoas para outras coisas. Enfim, é muito perigoso não ter uma boa educação numa democracia, porque o poder, o número, tem força, não é isso? Então tem que ter uma boa educação. Então não tem problema nenhum eu falar da educação de uma princesa, porque no fundo cada moça tinha que ser uma princesa nesse sentido. Na democracia cada cidadão é um rei, não é verdade? Cada cidadão é uma rainha. Estou exagerando um pouquinho, mas o ideal é que nós nos preocupássemos em ter uma grande educação. Se não volta a monarquia, deixa o cara que é educado desde criança para ser um monarca. Se não for assim, todos nós temos que ter uma pequena educação política, pelo menos uma pequena educação política. E não ensinam nem ciência política e nem direito constitucional em escolas. Porque às vezes, beleza, em história politiza, mas é de um modo diferente, um tanto equivocado.
politizam sociologia. Sociologia poderia ser usada como uma ciência para estudar a sociedade, de uma forma mais técnica. Muitas vezes o professor não é só ideológico de má fé, ele é mal formado, então é mais fácil ideologizar, falar no lugar comum. Em história, sociologia, filosofia, mas se fosse técnico, tipo direito constitucional, o cara tinha que ensinar. Claro que dá também para ideologizar, mas dava para ensinar. Enfim, estou fazendo essa reflexão só para mostrar para vocês que eu tenho uma preocupação com a educação na democracia. O Brasil é um país, entre quase 200, é o único país no qual o QI médio tem caído. QI médio da população. Não veio me dizer, mas QI não ofere inteligência. Não, QI ofere QI. Tá? Só estou falando QI. Inteligência é uma coisa mais ampla, é. Eu estou falando do coeficiente intelectual, aquele que mede assim, você sabe, é 3 vezes 9. A pessoa fica meio, sabe, é uma coisa básica, não é? Tem aqui o cubo, cabe nesse buraco redondo? Sabe, uma coisa simples. Simples. Então o QI está caindo, está caindo. Se o QI está caindo, as pessoas vão pensar em questões de Estado. Então aí eu fico com medo de... Né? Tá problemático. Ao mesmo tempo, você vai ver o PISA, né? O teste do PISA tem sido falado constantemente. O Brasil, acho que na primeira vez ficou em penúltimo, né? Tudo bem, a Tunísia ficou abaixo, mas o Brasil ficou em penúltimo. Tinha até meme, chupa Tunísia, ou coisa assim. O Brasil ficou em penúltimo. Agora, se não me engano, se alguém tiver a memória aí, se não me engano, está em 65º de 75. Então, 65 de 75. Chupa os 10 de baixo. Mas é ruim, né? E o que mede esse teste? Capacidade de leitura, escrita, capacidade em matemática e em ciências. É a base, né? Leitura, escrita, matemática e ciência. Se não me engano, em matemática ou ciência está abaixo disso ainda. Pior ainda. Se alguém lembrar, pode levantar a mão e trazer para nós os dados exatos. Mas não precisa, é só para ter uma noção mesmo. Depois vocês podem pesquisar. Eu fico pensando, a gente está nessa situação. As pessoas não sabem ler. Está entendendo? Ler errado. E aí a gente fala que há uma democracia sadia aqui. Não há. Eu pensei, olha, como é que se educar então um grande homem e uma grande mulher do Brasil? Vamos prestar atenção em como eles se educaram, porque eu acho que a maior parte dos atos da Leopoldina foi acertado, comedido, muito bem pensado, até sacrificado, se sacrificando consciente de que o fazia em prol de um bem maior. Vamos ver como é que ela se educou, tudo, porque às vezes não é só educação, é educação com força de personalidade, tudo. Mas vamos começar pelo começo, depois a gente fala de personalidade. Pensar na educação. E o Bonifácio? O cara que seguiu o caminho das elites da época. Estudou em Coimbra, tudo, poderia ter sido um encostado, porque geralmente quem estudava em Coimbra fazia direito, já conseguia um cargo público. Era só puxar o saco do rei ou da rainha. Era a Rainha Maria, depois foi o regente João, e só depois Dom João VI. Mas era só puxar o saco ali. Aí você ficava empregado, tudo, o cara não parava. Ele queria ser o melhor nisso, ele acumulou 11 empregos simultâneos em Portugal. Viajava Portugal inteiro, quase não dormia, cuidava de tudo. Ele queria cuidar de tudo, porque ele via tudo retardado, ele queria fazer tudo. Tá? O que ele reclamava dos caras da época. Porque era isso que ele dizia. Eles se formavam e se encostavam. Vocês já viram isso no Brasil? Ele identificou isso. Era um monte de gente encostada que estava só preocupado em tirar um dinheirinho dali. Aí ele falou, Portugal não vai dar certo. O negócio é o Brasil, coitado. Eu tenho uma pena do Bonifácio. Mas ele pensava assim, Portugal eu já não aguento mais. Esse povo não quer trabalhar. Não quer fazer nada. Quer se encostar só, fazer o mínimo. Mas tudo errado. Ninguém quer se superar, fazer o melhor, tudo. E ele estava junto com um grande amigo dele, que era o Dom Rodrigo de Souza Coutinho, que era um cara também muito entusiasmado com o crescimento português. Tudo. Era um império decadente. Eles queriam reerguer Portugal. Esse era o projeto dos dois. Bonifácio era o cara que acumulava 11 empregos, era o cientista, era o cara que dava aula e ao mesmo tempo cuidava de um monte de questões. O Dom Rodrigo era conselheiro do João. Estava lá na corte. Então ele tinha esse acesso, está entendendo? Não conseguiram. Dom Rodrigo morre antes de dar certo em Portugal. Beleza?
Vamos à educação. Rapidamente, então, vou fazer um resumo da educação do Bonifácio. Primeiro, você sabe que ele nasceu em Santos, em 1763, e a vila de Santos era muito pobre. São Paulo demora a engrenar, né? São Paulo era terra de maluco, doidão, que o pessoal não tinha coragem de se meter com eles, então ninguém mexia com os paulistas, mas ao mesmo tempo, eles não eram muito cultos, não tinha muito dinheiro ali. A vila de Santos tinha alguma coisinha porque era o litoral ali, mas o porto era muito pouco frequentado naquela época. Hoje é o maior porto da América Latina. Na época não, na época era um porto que tinha, eu esqueci a proporção exata, mas às vezes era um navio por mês, depois muito pouco. Mas ainda assim tinha alguma coisa ali, a policultura tinha avançado, enfim. O pai dele era um desses que aprendeu a usar a policultura para, aproveitando-se da demanda de Minas Gerais, criar alimento para vender para lá também, né? E por meio daqueles caras que eram os tropeiros, né? Aí vendia para eles, eles levavam, porque em Minas só dava ouro e ouro nos come, então era de outros lugares que vinha comida de Minas. E ele aprendeu, e o pai dele também era funcionário público, então era empreendedor, ele não se contentou em trabalhar para o governo, ele era um empreendedor, ao mesmo tempo um funcionário público e ao mesmo tempo de uma espécie de exército, não era exército, dos dragões lá, os dragões auxiliares. Então era parte de força armada, era empreendedor e era um cara que auxiliava também com questões administrativas. O irmão dele era uma espécie de escrivão local, o irmão do pai dele. O outro irmão do pai dele era padre, eu vou falar tio que é mais fácil, e o outro tio era médico. Então você percebe que a família também ajuda, né? O ambiente familiar ajuda, e você tem alguns modelos bem próximos, sobretudo numa época em que você não tinha muito acesso a histórias de outras pessoas. E a mãe dele era conhecida como a tia da caridade lá na Vila de Santos, porque ela sempre pegava parte da produção do marido dela e dava para os índios, dava para os escravos ou libertos, ou ex-escravos, aqueles que eram os ex-cativos que compravam às vezes a própria liberdade, ou a quem era dada a liberdade. Tinha um monte de gente na época de preto livre, um monte de ex-escravo. Não ficam só, a história do Brasil não é até a escravidão, todos os negros eram de jeito nenhum, tinha um monte de livro, mas aí muitos demoravam a engrenar na sociedade. Todos sabem, você começa numa situação de pobreza, nem todo mundo tem a ideia certa, consegue ser favorecido, consegue ter ajuda. Então ela ajudava muita gente. Então ele também teve esse exemplo em casa, deu para entender? Então a moça da mulher da caridade era a mãe dele, lá na situação. Enfim, um tio, esse que era médico, na época a medicina era a profissão daqueles que estudavam mais ciências naturais, ou seja, a pessoa que gostava de abrir sapo para ver o que tem dentro. Não estou falando que isso é legal, façam isso, mas para estudar, que gostava de estudar anatomia, zoologia, que gostava de ver como é que as coisas funcionam. Então ele, beleza, tinha esse tio. A educação dele foi quase até a adolescência em casa. Tá? Aí o que eu quis fazer de analogia com isso a princípio, né? Em primeiro lugar, hoje em dia nós temos a obrigação de ir às escolas. E como eu disse, QI está baixando capacidade de ler, capacidade de escrever. É preciso saber que ele tinha uma família, a mãe dele também era letrada, tudo dava para ensinar. O ensino dos jesuítas em Santos já estava decadente, quase não tinha, então foi mais em casa mesmo. Mas é uma possibilidade o seguinte que eu trago para os dias de hoje. Estou fazendo uma analogia que muitos historiadores acham que é um exagero, porque ocorre o risco de ser anacrônico. Já ouviram essa palavra? Você compara equivocadamente um tempo com o outro. Estou nem ligando. Não estou sendo anacrônico, porque eu estou fazendo uma analogia que só compara a natureza humana diante de certas dificuldades e diante de certas facilidades. Ele teve acesso a incentivos dentro de casa, incentivos a ler, incentivos a ser caridoso, incentivos a ser empreendedor, corajoso, etc. Isso ajuda. Então daí também traz para mim a ideia de importância da família, né? Mas tudo bem, na adolescência, que é um período tenso, eu fui um adolescente retardado. Não sei, tem muita gente que não, é adolescente tranquilo, sereno, equilibrado das emoções. Tem gente que é, eu não fui. E na adolescência ele é mandado para estudar em São Paulo de Piratininga, velha São Paulo, que tinha lá um professor recém-chegado da Europa, era um frei,
que vira bispo depois, Manuel da Ressurreição. Quem viu o filme sabe tudo isso que eu estou falando. E esse Frei, o cara tinha viajado, repito, pela Europa, sabia umas 5 línguas, sabia poesia, sabia filosofia, então ele tinha os segredos para preparar para entrar em Coimbra. Bonifácio foi estudar com ele, e o que a gente tem de informação do contato dele com a família era o seguinte: ele dizia, a família queria que o Bonifácio fosse padre, porque desde criança ele era o melhor para escrever, entender, etc. Ele escreveu para a família: não dá para padre. Aí perguntaram: mas por que? Tudo, queremos que ele vire padre, não sei o quê. Aí não dá. Passava qualquer ser do sexo feminino, ele mexia e falava alguma coisa. Assim, era um menino difícil. Mas não era mexia com grosseiro, não era um pedreiro. Ele fazia poema. Entendeu? Então tem poemas dele, 15, 16 anos, para as moças de perto ali. Tem um que eu acho muito legal, é para uma moça chamada... Não é a Eulina, é a outra, Rafael. Daqui a pouco eu lembro o nome dela. Não deve ser o nome verdadeiro. Deve colocar algum pseudônimo. Mas ele fazendo elogios a ela, elogios, como ele ficou absurdamente apaixonado por ela. Chega no momento, mas que triste, não é, contemplar seu olhar ignorante. Olha que interessante, ele ficou apaixonado pela moça, mas disse que pena, não é letrada, não gosta de ler. Eu não sei interpretar mais, não tenho mais informações de como era a moça, qual era tudo. Mas ele ficou um pouco incomodado com a falta de vontade da moça de pensar, estudar, enfim. Então tem sonetos muito bem feitos que ele escrevia na adolescência para as moças, tá? Então você via que a inspiração dele era o sexo feminino para escrever, tá? Então beleza. E depois ele aprendeu francês, latim e grego com esse padre, tá? Isso é o ensino médio, tá? Aprendeu esses idiomas, aprendeu a fazer poema, porque geralmente quando você vai aprender algo de poesia na sala de aula é para decorar a música do Caetano Veloso. Não funciona, né? Aí fica ruim. O cara tinha 15 anos e fazia soneto para a mocinha que ele viu ali. É diferente, né, gente? Fui fazer soneto, demorei 4 horas e meia. E ainda errei um pouco na sonoridade. Ele tem que pegar as regrinhas direitinho, ficar lá. Já tentaram fazer soneto? É meio treta, mas é legal, fica bonito depois. Qual era o assunto? O que eu estava falando? Falei de soneto. Da educação do Bonifácio. Daí tá. Estamos na época relacionada com o ensino médio. Aí beleza, ele faz isso, aí fez viagens pelo Brasil também. Viagem, levaram ele, falaram para ele que era interessante ele conhecer um local onde tinha pescaria. Ele vai para Santa Catarina, passa pelo Rio de Janeiro, conhece mais do litoral, não só o litoral paulista nesse caso, conhece mais do litoral e vai para Minas. Gente, Brasil mesmo, o centro está aqui da América Portuguesa, que é o termo mais correto para se referir ao Brasil da época, era Minas Gerais, né? Onde tinha mais dinheiro, civilização brasileira. Já foram lá? Ouro Preto, essas cidades assim, Diamantina. Gente, você olha para aquilo e você pensa, essa é a civilização brasileira, coisa que ela tem um pouco de português, mas tem uma característica própria, que só foi desenvolvida aqui. Eu acho belíssimo, a arquitetura e tudo, é maravilhoso. Então lá era o centro cultural, essas coisas, ele visitou lá, então. Beleza, tomou algumas anotações sobre o que ele via. Cara, quando ele chega lá, em Paris, depois daquela primeira viagem dele, pediram para ele leu sobre os diamantes brasileiros no manual francês e viu, tá errado. Os diamantes que eu observei quando ele tinha 17 anos, não eram assim. E ele corrige o livro principal lá, sobre as pedras da América, porque eles tinham uma crença na época, de que até a natureza da América era inferior à da Europa. Eles tinham essa crença. Então as pedras brasileiras, ou seja, as pedras da América Portuguesa eram inferiores. E ele mostra os detalhes técnicos. Está errado, o diamante brasileiro não é assim. É assim, 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 corrigiu os detalhes técnicos. Então a observação dele não deve ter sido mal feita quando ele era jovem. Mas também falo da capacidade científica dele e depois dessa ideia dele de que tem que viajar. Porque ele diz, viajando, você contempla novos objetos, novas pessoas, novos idiomas que falam sobre outras coisas, expressam melhor umas coisas que o nosso e pior outras. Ele adorava a língua portuguesa, dizia,
que era uma língua que expressava uma gama enorme de sentimentos, coisas, raciocínios. Ele gostava muito da língua portuguesa. Então, o problema não está com a nossa língua. Muita gente fala, o problema é que a gente foi colonizado pelos portugueses, a nossa língua é ruim. Não, a nossa língua não é ruim. É a língua mais difícil do mundo. Cara, já estudou chinês? A criança tem que decorar 10 mil caracteres. A gente decora 20 e tantos. E as suas variações, tá? Maiúscula, minúscula. Já aumentou, né? Na minha época era 26, agora 27, 28, 29, é por aí. Menos de 30 caracteres e suas variações. E a gente tem dificuldade para acentuar. Não é verdade? Tem nego que não consegue até hoje usar os 4 porquês. O ministro. Mas tá, difícil, cara. É difícil usar os porquês. Tudo bem. Mas não, não devia ser ministro da educação, doutor em... Quem que era doutor em socialismo? Mas ó, não devia ser difícil para ele. Para as outras pessoas e tal, eu entendo até já por quê. Mas é sempre bom ensinar. O Bonifácio escrevia maravilhosamente bem. Só que o problema é o seguinte, ele era prolixo. Então pediam para ele, escreve um projeto para tal coisa. Meu Deus, lá vem 30 páginas, 40, 60, 2 volumes. Então assim, ele era prolixo. Ele puxava assim, ele ia falar de um assunto, ou como é que ele raciocinava? Ele voltava lá a Moisés, a Grécia, qualquer assunto que davam para ele, ele tentava pensar com a história inteira. Eu acho extraordinário, eu tentei aprender isso também. Tanto quando pedem texto para mim, coitado, tem que esperar muito para entregar, né? Eu tenho que pensar do mesmo jeito. Mas ele acabava sendo bastante prolixo. Posteriormente, vocês sabem, ele foi um defensor dos escravos, né? Ele escreveu um projeto de lei que era para integrar a Constituição. Projeto gigante, né, cara? Era para um artigo na Constituição e seus derivados. Quantas páginas? Deu um monte de páginas, só para fazer um projeto de um artigo. Mas ele fez uma introdução enorme também. Aí sim, remonta a Moisés, fala da escravidão antiga, fala pega os conceitos iluministas para justificar aquilo, pega conceitos cristãos. Você vê que ele une a tradição com o pensamento científico. E depois ele cria um sistema assim para libertar os escravos em 5 anos, por aí, alguns anos lá. Uma libertação gradativa e integrativa. Sempre pensando assim, ó, enquanto eles vão, eles também aprendem aquilo, fazem curso disso. O ideal é que eles se casem, ele pensava até nisso. O ideal é se casar com uma moça que está preparada para isso. É bom é que eles fiquem numa comunidade que tenham aqueles outros caras, porque eles não vão estar preparados para aquilo, os outros vão suprir. Está pensando em tudo, para integrá-los à sociedade em 5 anos. Tá? Era 1823, depois ele publicou isso para a Constituição em 24, 25, lá em Paris. Ele gostou tanto, traduziu para o francês e publicou para lá. Beleza, senhores. Ele cita o Wilberforce. Era um cara que naquele momento, ele estava inteirado com o mundo todo. Naquele momento, na Inglaterra, tinha um cara que era da bancada evangélica da época, do parlamento dele. E eu falo sem conotação zombeteira. Era um cara que defendia a libertação dos escravos no mundo todo. Por concepção cristã. Ele deu a vida, ele perdeu a propriedade, ele quase perdeu a reputação. Tem um filme que conta isso, né? A Jornada da Liberdade, a história desse Wilberforce. Amazing Grace. Ele deu a vida pela causa de libertar os escravos, né? Então, aí o Bonifácio cita esse cara, estava quase concomitante, no mesmo momento. Ele já conhecia, o que estava acontecendo. Você vê, beleza. Lutou pelos índios, escreveu um projeto de integração dos índios. Ó, temos que primeiro parar de fazer essa sacanagem, ficar enganando os caras, tem que imitar os jesuítas nisso, mas os jesuítas erraram naquilo. Por isso que eu não concordo com a visão de quem acha que ele só falava mal dos jesuítas. Às vezes ele disse nesse projeto dos índios que tinha que imitar os jesuítas. Só que não podia constituir uma sociedade teocrática como alguns jesuítas queriam fazer. Tudo isso visto, assim, eu identifico também nessa vontade dele de integrar não só um aprendizado que ele teve com os iluministas, porque era moda da época, um aprendizado da cultura tradicional, um aprendizado iluminista e um aprendizado de casa. Não é isso? Ele trouxe ideia de caridade, de integrar, de ajudar, de estender a mão. Tanto que lá em Santos, cara, vocês vão se impressionar, mas lá em Santos, o Bonifácio, ele é figura inconteste, assim. O PT tem imagem do Bonifácio lá dentro. Os conservadores têm imagem do Bonifácio dentro de onde eles estão lá. E todo mundo fala do Bonifácio como o cara que defendeu tal coisa. A petista que mais leva voto em Santos só fala do Bonifácio. Juro para vocês. Porque é uma figura que está acima dos partidos, né? É meu ponto de vista. Eles usam o Bonifácio
Olha só, isso já é sacanagem. Eles dizem que o Bonifácio é o cara que previu primeiro a integração da América Latina. Aí querem justificar o Foro de São Paulo pelo Bonifácio. Aí eu escrevi um artigo para o jornal de Curitiba, né, o Gazeta do Povo, falando a integração do José Bonifácio, integração americana de José Bonifácio e a atual. Aí eu diferenciei. Mas então vocês já perceberam como é que foi essa coisa da educação dele, da formação. Passar um pouco para a Leopoldina, né? Tomar um gole d'água para vocês descansarem, porque eu falei demais, e vou falar um pouco da educação da pré. Pronto. A Leopoldina, ela é um caso muito diferente, porque eu falei que o Bonifácio nasce numa vila relativamente pobre, mas o pai dele, como era muito empreendedor, inteligente, também tinha um cargo público, conseguiu ser a segunda fortuna dessa vila pequena e decadente, mas tinha uma vida razoável. A Leopoldina não, ela era uma arquiduquesa de um império, que era chamado Império Romano Germânico. Era um treco imenso. E princesa de mais alguns povos lá, que sempre esqueço. Então, a arquiduquesa, né? A tia dela tinha sido a esposa decapitada, né? Vai sofrer com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa acontece, sucedem-se aqueles loucos do poder, Robespierre e tantos outros, e vem um outro louco que faz o Napoleão Bonaparte, faz um outro império, Império Napoleônico. A irmã mais velha dela, Maria Luísa, se casa com Napoleão Bonaparte. Ela era sobrinha da mulher que era casada com Luís XVI e irmã da mulher que era casada com o Napoleão Bonaparte. Estão entendendo o que é a Leopoldina? O pai dela é imperador. Estão ouvindo? Não é reino, é império. Eu atribuo a ideia de império do Brasil não só a ideias de portugueses e brasileiros, a Leopoldina. Era um império. E eles tinham se reconstituído no momento. Era reino antes e eles fizeram uma alteração para se transformar em império e se refundar e zerar. Por exemplo, a contagem, se você tem, no caso da Leopoldina I e até sexta, quando eles refundaram o império, voltou. Se tivesse outra Leopoldina, seria a primeira de novo. Então, não foi o que fizeram no Brasil? Eu entendo que essa experiência austríaca ela traz para cá. Pouca gente percebe, mas para mim está muito claro que a Leopoldina ajudou muito a criar a ideia de império do Brasil. Mas beleza, ela pequenininha. Como é que era a Leopoldina? Leopoldina era uma moça de temperamento difícil, vocês sabiam? Pouca gente sabe que ela se comporta tão bem durante a vida toda, né? Ela era melancólica na maior parte do tempo, e quando estava nervosa saía de baixo, porque ela queria quebrar tudo e dava escândalo. Tá? Só que ela percebeu o seguinte: a irmã com a qual ela tinha melhor relação era a Maria Luísa. Ela adorava. Daí, quando ela foi se transformar na esposa do Napoleão, ela continuou trocando cartas com essa irmã, sempre contando as novidades e dizendo quanta saudade ela estava sentindo dela. Essa irmã era de um autocontrole impressionante. E ela dizia para Leopoldina: não importa o que você sente, você tem que segurar e pensar nas outras questões, nas questões do seu povo, nas questões que podem repercutir na política. E a Leopoldina, que com até os 14 anos quebrava tudo quando nervosa, estava sempre cabisbaixo, começa a se controlar mais. Então olha só essa coisa da modelagem da personalidade, também dentro de casa. Então eu atribuo a personalidade madura, ou seja, o amadurecimento da Leopoldina, ao contato com a irmã, mas não só. Tem uma coisa que ajuda a dar autocontrole emocional e que às vezes a gente esquece. As princesinhas austríacas eram o tesouro desse império, porque elas eram muito bem educadas, elas eram geralmente bonitas. Então todos os príncipes queriam uma princesa austríaca.
E eles faziam o quê? Com isso? Era uma grande diplomacia, era uma enorme força diplomática. Porque você tinha você tinha princesa espalhada por todo o canto. Então você tinha acesso a vários países. A maior tática diplomática da Áustria era mandar você ter aquele castelo da Disney da Áustria, só para vocês terem ideia, das princesas. A Áustria é o local das grandes princesas. Nem todas, gente, estou falando de educação, mas a personalidade individual faz muita diferença. Nem todas tinham cabeça no lugar. Repito, a tia dela, Maria Antonieta, era meio louca. Tá? Foi muito bem educada, tudo, sofreu com aquele marido maluco, sofreu com a Revolução Francesa, não foi a culpada por tudo que aconteceu de maneira alguma, mas ela também era... Você já conhece um pouco da biografia dela? Ela é doidinha. Não é dia de falar dela, podemos marcar para outro dia. A Leopoldina, então, foi criada naquele contexto em que, sabe que eles treinavam? Além de estudar muito, tinham os melhores professores das universidades austríacas, que eram as melhores do mundo, muita coisa, iam dar aula para elas, para começar. Então, o professor de história era um dos melhores historiadores do mundo. O professor de mineralogia era um dos melhores do mundo. O professor de botânica era um dos melhores do mundo. E ela aprendeu desde criança com esses caras. Ela passeava como um Goethe. Tá entendendo? O cara que escreveu Fausto era amigo da mãe dela e ia para excursões e passeios junto. Tá? Essa é a Leopoldina. Chega num dado momento, ela... Não, vou contar qual é o segredo. Artes cênicas. Eles amavam teatro. E eles faziam dentro de casa o tempo todo. O grande afazer deles, de passatempo e tudo, era montar pecinhas de teatro e apresentar uns para os outros. A família, sabe, coisa de família? Então, vamos lá apresentar. As crianças às vezes montavam pequenas peças para apresentar para os pais, para o resto da corte. Muito teatro. Então você imagina, ela treina muito teatro, tem o exemplo da irmã ensinando para ela o porquê é necessário controlar as emoções, e ela consegue o autocontrole. E elas tinham um segredinho, que era o segredo das princesas austríacas, que o pai, a mãe passava para elas também. Primeiro, você começa sendo a melhor esposa do mundo para o marido. Seja muito suave. Aos poucos ele vai pedir conselhos. Participe aos poucos das coisas de Estado. Em pouco tempo você estará com o Estado na mão. É um negócio desse. Era um segredinho das austríacas. Primeiro tem que ser uma esposa maravilhosa. Ele vai começar a pedir conselho e de repente você está fazendo tudo. E não importa se está grávida, cansada, de repente você está fazendo tudo. Então era uma coisa assim que é um negócio meio megalomaníaco também, né? Mas enfim, era o império, a princípio o Romano Germânico, depois o Império da Áustria. Quando acontece todo aquele rebuliço, Napoleão, olha, a irmã dela casar com Napoleão Bonaparte, o Napoleão Bonaparte era odiado pela Áustria. Porque por causa dele eles perderam um monte de território e por causa do tratado que veio depois eles deixaram de ser. Aí que tá, eles deixaram de ser o Império Romano Germânico, viraram o Império da Áustria. Então, senhores, o Napoleão Bonaparte era odiado. O que eles fizeram com o cara que eles odiavam? Estou aqui uma princesa. E ele aceita. E ela foi uma boa esposa para o cara. Depois ela passou a entender o Napoleão Bonaparte. Ele também não era qualquer um, Napoleão Bonaparte. E ela nunca atrai o pai ou qualquer coisa assim. Ela passa a entender os dois lados. Quando o Napoleão cai, ela entra em depressão. Então não era uma esposa falsa, tá entendendo? Ela passou a gostar dos dois lados, do pai e do... É uma coisa muito doida esse negócio dessas princesas. Merecia um estudo específico. É maravilhoso isso. Aí beleza. Perceberam por que artes cênicas eu acho tão importante? Hoje em dia, muitas vezes, você vai estudar teatro, vem alguém aqui na frente, se fantasia e berra, não sei o quê. Não é só isso, cara. As artes cênicas te fazem regular as emoções, sobretudo se você pega as peças clássicas e fica reencenando. Imagina as crianças revivendo os grandes personagens clássicos o tempo todo. Que a gente pode ler, eu indico para os meus alunos no ciclo de estudos clássicos, um monte de peça do teatro grego e de Shakespeare. Mas aquilo foi feito para encenar, pô. Entendeu? A gente lê, mas aquilo foi feito para ser encenado. E as nossas crianças não estão encenando Édipo Rei na escola, nem Hamlet, nem Romeu e Julieta.
Mas seria bom. Algumas escolas fazem, vai, justiça seja feita. Alguém ensinou Shakespeare aqui na escola? Mas eu acredito que alguma deve ter. Talvez se eu tiver dinheiro, eu abrir uma escola e vou fazer isso. Beleza, mas vocês estão vendo que eu estou pegando, vocês estão falando, mas ele está pegando exemplo de princesa. Mas é aquilo que eu falei, em alguma medida a gente tem que se espelhar no mais alto, né, para depois fazer, cumprir com o nosso papel da melhor forma possível. Daí, ela jovenzinha recebe o convite. No tratado lá também com Napoleão veio o convite de um emissário português para ela ser, ainda era Portugal, para ela ser a 1816, a esposa do príncipe Dom Pedro. Aí repito, ela viu, gente, o retrato dele, ela foi encontrada com o retrato dele no peito, com um olhar apaixonado. E parece que eles demoraram a se falar, estavam envergonhados, tensos assim, com aquele sorriso, dificuldade de conversar. Mas ela estava encantada, e por muito tempo foi encantada por ele. E aí vocês veem os atos dela, né? Primeiro, ela levou consigo muitos estudiosos, ela trouxe para cá, né? Estudiosos austríacos. O von Martius, que foi o cara que deu a ideia da história, como a história do Brasil deveria ser escrita, foi um austríaco. Botânico, trouxe mineral, trouxe pintor. Ela fazia aquarela maravilhosa, tem aquarelas dela, viu? Ela era pintora também. Importância das artes para melhorar a imaginação. Então ela chega aqui dessa maneira, vira uma ótima esposa para o Dom Pedro I, que não era Dom Pedro I ainda, Dom Pedro Príncipe Regente. E no contexto da independência, uma coisa que pouca gente lembra. Um pouco antes da independência ser declarada, um pouco antes inclusive dela chefiar o Estado, existia quebra-quebra no Rio de Janeiro. Manifestação de rua contra os portugueses. Tem uns professores por aí que gostam de dizer que Brasil e Portugal tinham relações ótimas. Foi Bonifácio e Dom Pedro que criaram a treta. Então isso tem que ser muito analfabeto falando isso. Porque os brasileiros estavam fazendo o tempo todo manifestação de rua contra os portugueses. Sobretudo porque teve uma revolução em Portugal que queria submeter de novo as províncias brasileiras a Lisboa. E o Brasil estava, sabe, hoje tem uma palavra que está na boca de meio mundo: polarização. Isso não é novo, ninguém inventou hoje. Mas está muito violento, pelo amor de Deus. Os caras quebravam garrafa um na cabeça do outro, era pancadaria. Porque alguns grupos queriam, não, é melhor a gente se submeter a Lisboa, e outros não, é melhor o Dom Pedro. E os caras se quebravam na rua. E aí vão formando partidos. Partido, eles usavam a palavra partido, mas eram grupos de ideias comuns, não tinha partido constitucional. Aí o Partido Brasileiro se forma, contra o Partido Português, está entendendo? E dava discussão, quebra-quebra e papelinho. Papelinho é tipo Facebook da época. Você escreve de madrugada, prende, escreve um monte de cópia, prende pelas ruas todas, a cidade acorda com isso espalhado, todo mundo lê, toma contato. Eu tenho umas cópias de papelinhos da época, tudo com português errado. Eu quero pensar, era o WhatsApp mesmo, era o Facebook. O ninguém pensava, não, que ideia é essa? Copiava um monte de vezes a mesma coisa, espalhava de madrugada pela cidade, a cidade acorda, todo mundo lia, que desgraçado quem foi. Aí o outro ia fazer. Eu não sei como eles não se encontravam de madrugada para se bater, mas aí, senhores, no meio disso tudo, o Pedro, que era um jovem de 20 e poucos anos, se viu sem o pai, né? Porque o pai teve que voltar, porque a tal revolução em Portugal fez lá uma assembleia que disse: ou o rei volta, né? Ou nós vamos fazer uma constituição aqui sem ele, e ele não vai portar. Beleza, o rei voltou, Dom João VI. E o príncipe fica aqui. Ele consulta Leopoldina antes de ir. Não é melhor a gente ir embora? Eu sempre destaco o papel do Bonifácio. O Bonifácio mandou uma carta muito mal criada para ele. Se tu não ficar, tu vai ser responsável pelo rio de sangue que vai correr aqui. Rio de sangue, porque o pessoal já estava se batendo. Aí se o príncipe fosse embora, o Partido Brasileiro ia ficar meio órfão, entendeu? Não ia ter proteção. Não ia ter unidade. Tá? Então o Partido Brasileiro ia ficar revoltado. Beleza, o Bonifácio manda a carta mal criada, mas a Leopoldina diz:
Nesse momento ela passa a ser incapaz porque está grávida. Não, estou muito mal, não posso viajar. Por que eu acho que é sacanagem dela? Porque sacanagem no bom sentido, ela foi esperteza dela. Porque numa outra vez, ele questiona ela. Não é melhor a gente não fazer tal coisa para você estar grávida? De jeito nenhum, vamos lá e vamos fazer. Então, não que grávida não pode ter um dia mau e outro dia bom, mas eu acho que a Leopoldina nesse momento é consultada e ela diz, vamos ficar. Porque até então ela estava adorando o Brasil. Não só pintando várias cenas, mas criando uma ideia de Brasil. Acho que a cabecinha dela já estava formando ideia de um Brasil independente. E aí está outro fato que poucas pessoas lembram também. No meio dessa quebradeira, ela pensou, está perigoso para nós, porque o Partido Português tem as armas na mão. E podem querer matar. Já viram isso atentado contra político? Ela pensou, podem tentar matar a gente ou agredir nossos filhos. Dom Pedro é louco, se defende, mas podem tentar matar a gente. Então ela falou, vou pegar os filhos, e ela é grávida, já avançada, e vou levá-los para a nossa fazenda no interior, enquanto tem essa quebradeira no Rio de Janeiro. E ela leva para o interior. E acho que ela estava com 8 meses e tudo, e ela lá tem um parto difícil, prematuro, e a criança morre. E na época foi tido o primeiro mártir da independência. Que ela deve ter passado muito nervoso, fez essa viagem às pressas, tudo, e perde o bebê. Já é um momento muito, muito triste para ela, que na história pouca gente conta, mas isso, se fosse fazer um filme, tem que retratar. A mulher que estava ajudando a ter a ideia de Brasil, perde um filho da família real, por correria por causa das quebradeiras. E o pessoal diz, não, foi o Bonifácio que inventou a treta, pelo amor de Deus, né? Beleza. A Leopoldina, nesse momento, ainda assim, muito aborrecida, participa das coisas. O Bonifácio, além de mandar aquela carta, quis pessoalmente levar para o Dom Pedro o abaixo-assinado paulista, com milhares de assinaturas. E a ideia era parar primeiro nessa fazenda, para falar com a Leopoldina. Tem o famoso caso de que ela se apresenta a eles, e ela fala com ele em francês, sabendo que ele viveu muito tempo na França. E ele fala com ela em alemão. Talvez ela não soubesse que ele falava em alemão, ele modula para o alemão, ela fica felicíssima. E começam a conversar, ninguém sabe o que, porque eles falaram alemão. Os soldados só perceberam, falaram em língua estranha. E um deles disseram, falou uma língua primeiro, depois na outra. O outro diz, não, eu acho que foi francês, depois alemão. Beleza, esses são os relatos que temos. Então ninguém entendeu o que eles conversaram. Mas parece que eles se entenderam perfeitamente bem, eles gostavam de estudar, conversar. E ela recomenda ao Dom Pedro também. Ó, esse Bonifácio aqui é um fenômeno, você precisa colocá-lo no poder. O Dom Pedro, beleza, ele coloca o cara no poder. Tá? Porque o Bonifácio ia levar um abaixo-assinado, ele chega lá e vira ministro. Beleza? Ela tem influência ou não? Tá certo. Depois que ele vira ministro, tem esse caso. A Leopoldina volta ao centro de poder, depois do dia do fico. Depois do dia do fico é como se fosse a percepção dos portugueses de nós não temos tanta força assim. O Partido Brasileiro está começando a se impor. Ela volta e o Dom Pedro tem aquela ideia de ir às províncias e o Bonifácio diz, eu como ministro e a Leopoldina como chefe de Estado, está tudo tranquilo, você pode à vontade fazer suas viagens. E ela que assina, né, no famoso 2 de setembro, pouca gente lembra, quem assina assim, ó, o Brasil está independente é ela. Ela mandou para o Dom Pedro, porque tudo ela fazia. E ele ratificava, ele assinava embaixo, é como se faltasse só a chancela final, a aprovação final dele. Então ela mandou uma carta explicando, o Bonifácio mandou uma carta justificando, só que o documento estava pronto, ela assinou em 2 de setembro. E aí ele assina embaixo, está certo. Ela, inclusive, tem uma carta dela escrevendo para os parentes dela na Áustria, dizendo, eu não sei como vocês aguentam, eu trabalho 10 horas por dia sem parar nesse negócio do Estado, que não aguento mais, insuportável, tudo. Mas ela ficava, você imagina, que era fácil cuidar do Estado lá? Todos os documentos ela que fazia. Aí, quando ele estava viajando, mandava para ele dava uma olhadinha e assinava. Ele perguntava até para tinha um padre do lado dele. Ele era engraçado, Dom Pedro. Ele tinha essa coragem toda, essa loucura toda, mas ele sempre pedia conselho. Se a Leopoldina não estava, vinha a carta dela e ele perguntava para o padre, que era o primo do Bonifácio. Tá? Pra você ver, eles tinham influência. Perguntava, e aí, assina ou não? Claro, vai lá, tudo, então independência. Não foi isso, exagero. Mas aí ele assinou e gritou independência ou morte, que também já contei para vocês, era
Era uma palavra-chave do grupo secreto de Bonifácio. Depois tem a tristeza, né? O Dom Pedro conhece a tal da Domitila em São Paulo, né? Santos não tinha muita mulher. Todas as pessoas de Santos tinham mandado suas filhas, esposas e parentes para o interior, porque o Dom Pedro vinha. Todo mundo ficou com medo, porque ele comia todo mundo, né? Desculpa a palavra. Então o pessoal de Santos tinha sacado, o cara veio, mandou as mulheres tudo embora. A Domitila é o contrário, a Domitila foi ao encontro dele, porque ela já era casada. Não, calma, eu tenho que ser justo, essa história não é... Pensem em vocês. Mas eu acho que não é essa parte que vai contra ela, não. Ela era casada e vai procurar o Dom Pedro I, porque na época só era possível divórcio, ou qualquer coisa assim, se houvesse uma justificativa absurda e o rei tinha que assinar. Como era o príncipe regente, você tinha que ir até o príncipe regente para ele poder aceitar. Ela apanhava do desgraçado marido dela, entendeu? Ele dava a cotovelada, né? E ela foi até o Dom Pedro. O Dom Pedro aceitou. Não, você tem razão. Pô, aceitou demais, né? Você entendeu? Foi esse o caso. E aí, cara, ele mais ou menos ele ficou, eu não sei se eu ia falar, ele ficou com tanta pena. Bom, ele ficou tão encantado com ela que, cara, ele abraça e traz ela para junto de si. E passou a carregá-la para todo lado. Durante a independência ele disfarçava. Quando acontece a independência, serenou, venceu a guerra, ele é o imperador. Cara, aí esculachou. Ele andava com a mulher para cima, faltava em reunião diplomática, faltava em reunião com outros países, deixava de fazer coisa, esquecia e o Bonifácio fazendo tudo. Aí o Bonifácio dizia, né? Vocês já viram no filme, usava aquela palavra que é o de hoje, seria outra palavra, na época era rameira, né? Você vai voltar a falar com aquela rameira lá e ficava bravo. Não fala assim dela, mulher de família. Mas é uma rameira, passa de uma rameira. O que isso significa? Que evidentemente a Leopoldina ela evitava discussão, não falava nada. Chegou no momento que mas ela escrevia para a irmã e para um homem chamado Barão de Metternich, que era um austríaco que estava lá, e às vezes para o pai. E aí você vê ela reclamando dessa situação. O que eu devo fazer, não sei o que e tal, e ela ficou quieta. Chega num momento o negócio virou escândalo mesmo. Ele andava para cima e para baixo com aquela outra mulher. Ela teve uma conversa com ele. Ele disse: nós somos o exemplo, tá entendendo? A gente não pode fazer isso. Faz o seguinte: traz ela para cá e não anda com ela na rua. Olha a grandeza dessa mulher. Deixa ela aqui, deixa ela num quarto aqui e não fica andando com ela na rua, porque isso é ridículo. Tá, ele fez isso. Aí mandou vir as filhas e os filhos dela para junto, só ficava com os filhos dela e com ela. Aí a Leopoldina chorava de noite. Eu vou me segurando também. Enfim, a história dela é muito triste. E o que acontece depois? Aí tem as famosas cartas que ela escrevia para a irmã reclamando que ela estava a ponto de brigar, né? De criar uma treta pesada. E quando é que ela faz isso? O que ela faz? Quando o Dom Pedro ele estava andando com a Domitila e entra no quarto da Leopoldina, mulher, velho. Aí ela fala: mas o que é isso aqui? Tal. Aí dá licença, chama a mulher e começa a gritar com ele. Aí dá o escândalo que ela segurou por tanto tempo. Pô, ela já era assim desde criança, segurou por um tempão. Aí ela dá o pitch dela lá. Xinga, fala tudo que vem à mente, fala não sei o que. Beleza. Ele não liga, não. Não melhora. E ela vai definhando tudo, e aí aparece uma guerra, né? Lá no sul do Brasil, a guerra da Cisplatina. Ele briga com o Bonifácio e exila o Bonifácio. Leopoldina fica isolada, porque o Bonifácio era o ponto forte dela. O Bonifácio defendia a razão dela. E o que vinha, o maior dinheiro da Argentina na época, vinha do Porto, até hoje, né? O Porto lá. Portenho porque é o Porto de Buenos Aires. O Brasil fechou lá, ninguém não vem Inglaterra, não vem Estados Unidos, ninguém faz comércio com esses caras. Só que o exército de terra, eles são gaúchos, né? Gaúchos. Gaúcho é uma cultura lá. Porque ele não conseguia fazer comércio com a Argentina e nem com o Brasil. Ele falou: vou parar com isso. Eles gerenciam e fazem o lugar. Só que quando ele volta nervoso. E daí tem as ideias de que ele foi muito mais grosseiro com ela quando volta. E aí no pacto que ela teve pouco depois do final dessa guerra, e
provavelmente de uma discussão forte que ela teve com ele, ela vem a falecer. Tá? Ela falece no parto. Então a gente tem aí a relação, né, que eu quis fazer hoje, a relação da educação com os grandes feitos desses dois personagens. E eu reputo muito a grandiosidade de Bonifácio, a capacidade de estudo dele. E a ela também. E eu comecei hoje dizendo, uma democracia sem capacidade de estudo não funciona. Para mim, a capacidade de estudo é o fator que mais engrandece o povo. Então é preciso desenvolver a inteligência, a cultura e a realização dessas coisas na prática. Tá? Então, a gente já percebeu, olha, a capacidade familiar, todos os estudos, leitura, escrita, poesia, artes cênicas, viagens, ela fazia muitas excursões também. E posteriormente, o que eu gostaria de dizer é aquela responsabilidade que a Leopoldina teve, eu acho uma coisa bonita demais. Colocar o Brasil acima dela mesma, pela maior parte do tempo. Ela confiava tanto no Brasil, no futuro do Brasil, deixou, se sacrificou pelo Brasil. Quando ela falece, vocês sabem, o Dom Pedro faz um poema para ela e dispensa a Domitila. Precisou dela morrer por isso? Faz um poema apaixonado e manda a Domitila, vai embora, não vai saber de você. É uma mulher esperando, agora eu vou virar imperatriz. Achou que ia ser a nova Ana Bolena. E se deu mal. Bem, é isso. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, estou à disposição. Desculpa ter falado tanto, mas professor é assim, né? Então, obrigado. Levanta a mão. Seu nome? Gil. Gil, pergunte, por favor. Professor, Voz alta para todos ouvirem. hoje, com a facilidade que nós temos de acesso à informação e ao conhecimento, Gente, peraí, deixa o Gil falar. há vários cursos online, por exemplo, Terça Livre, Academia, o COF também de filosofia, ainda compensa fazer uma academia de filosofia, principalmente em uma escola pública, numa faculdade pública. Por exemplo, aqui em Goiás nós temos a UFG e temos uma grande quantidade de vagas ociosas, história e de filosofia principalmente. Compensa ainda atacar e tentar lidar na academia atualmente? Acho que o primeiro tem que aprender tabuada, aprender a ler, né? Tem que aprender a ler bem, tem que aprender a falar com clareza, tem que aprender a entender, tem que aprender a observar, são coisas mais básicas. O curso de filosofia não vai melhorar se as pessoas estiverem não importa se é online ou se é presencial, as pessoas ainda não se capacitaram. Por isso que os meus cursos, a primeira aula, né, vocês lembram que são meus alunos, a primeira aula é assim, técnica de leitura. Dei essa aula ontem em Brasília. Cara, Brasília gostou, quase 70 interessados lá no meu curso. E foi o tempo todo falando de como ler cada gênero literário, e, enfim, isso eu acho importante. A alfabetização tem vários níveis. Não estou dizendo que tem, os adultos estão analfabetos, consegue decifrar as letras e entender coisas simples, mas aí começa a ficar complexo, não consegue interpretar que a palavra é um signo e muitas vezes a mesma palavra, ou seja, o mesmo signo é usado de formas diferentes. A mesma palavra pode ser usada de formas diferentes. As pessoas usam às vezes muito uma palavra, muito, ela não quer dizer mais nada. Democracia é uma palavra que está sofrendo nas bocas das pessoas que não sabem o que é. Fascismo é uma palavra que está sofrendo, não estou brincando, falando sério, está sofrendo nas bocas de pessoas que não sabem o que é. E às vezes isso aí é o que está na política, mas tem coisa assim, na teoria, Gil, literatura, filosofia, você tem que pegar os conceitos. O cara chegará com essa mentalidade. Não consegue ver que uma palavra tem... Cara, você vai ao dicionário, se uma palavra às vezes tem 18 acepções. Não consegue perceber que às vezes palavras diferentes se referem à mesma coisa. Em grego, por exemplo, para amor, você tinha eros e filia, no mínimo. Depois ainda vem ágape. Você tem várias palavras para falar da mesma coisa, mas cada uma tem uma diferencinha. Como é que faz? Qual é o parâmetro assim, que as une? Qual que é o elemento comum? Qual que é o elemento que as particulariza? É lógica básica. Não é? Cubo no cubo. É lógica básica. Tem que encaixar. Se não encaixa, quem embaixo. Não consegue encaixar.
Tá entendendo? Então eu acho que antes da gente entrar nessa questão, precisa treinar essas coisas básicas. Agora eu posso te dar a resposta direta sobre o que você falou. Depende do objetivo. Se você quer ter uma licença para dar aula em escola, universidade, você precisa dos títulos. Então você vai precisar enfrentar. Não importa que está ruim. Você vai precisar enfrentar. Engole sapo e enfrenta se você não está gostando. Mas se as pessoas não fizerem isso, também não vai melhorar nunca. Eu fiz faculdade pra caramba. Peguei uma úlcera, mas eu fiz. Fiz pós, fiz mestrado, acabei não terminando, mas eu vou voltar. Mestrado, doutorado. Agora eu já estou meio famoso, as pessoas já me odeiam lá dentro. Mas vocês podem fazer. Já chego lá, a pessoa já fala, aquele cara lá, sai correndo. Mas não muito rápido porque eu estou gordo. Mas entendeu o que eu estou falando? Por exemplo, você pensa assim, quero ser um professor de filosofia. Aí, se você quer ser um professor em escola para ajudar as crianças, a princípio, crianças, adolescentes, jovens, ou quer ser um acadêmico dentro da universidade, ter uma carreira, você pensa, mas lá está tudo ruim. Mas se você for engolir os devidos sapos, aprender, ver o que está errado, aguentar, fazer as correções, se for um bom professor, você pega um lugar, porque lá é para isso, a gente paga, pô, universidade pública. A gente vai deixando, lá é deles? Como lá é deles? Isso é dinheiro público. Deles, eu quero dizer assim, suprapartidário. Qualquer pessoa até pega nego de esquerda ou de direita, quer politizar tudo, estragou tudo, cara. Tem que ir lá para o conhecimento, para estudar filosofia. Tá? Também não tem que ir com a ideia lá, vamos lá estudar filosofia para botar lá uma certa ideologia. Não. Estudar filosofia, estudar literatura. Essa renovação cultural vai fazer muito bem para o Brasil. Então, se você está afim de virar professor, enfrenta, cara. Vai em frente, não tem problema. Tem muita gente aqui que é aluno meu, do meu curso, faz faculdade, engole, tudo vai na boa. E vai pegar a licenciatura. Eu peguei bacharel em filosofia e fiz o tempo de educação. Eu tive que estudar muito Paulo Freire. Eu escrevi um livro contra o Paulo. Eu tive que aprender na faculdade, fazer prova dele. Eu tive que falar bem dele. Senão eu ficar reprovando. Eu não sei se isso é certo, senhores. Eu sei que foi o que eu fiz e eu peguei o diploma. Eu dei aula de redação, por mim, estava contando para meus amigos hoje. Dei aula de redação por muito tempo para a Enem. Meus alunos tiravam de 860 para cima. Eu tive vários alunos que tiraram 900 e 970, quase 1000. Com as minhas orientações. Eu dizia para eles, ensinava a técnica todinha de escrita e dizia, agora escreve um pouquinho pior e na conclusão não conclui nada. Você só vai inventar um projeto de lei e fazer uma campanha. É isso! Mas, professor, não importa se você tem 17 anos, 15 anos, 16 anos, não tem a menor ideia de projeto de lei. Inventa, meu irmão. Você tem que fazer o que? Você está escrevendo com o MEC, você vai dizer que algum ministério vai resolver a situação, é o governo que é o protagonista. Assim você tira nota alta, você quer dizer que não, os indivíduos, a sociedade civil, não é assim, o protagonista é o governo. Aí os caras tiravam notão lá. Tem que ter até passar em prova e descobrir quem é o juiz, quem está me julgando, o que ele quer. Para mim, passar em prova é técnica de prova. Aprender é outra coisa. Um mestrado eu já não aguento, mas eu fiz muita faculdade. Eu fiz direito depois, fiz história, né? Eu não terminei ainda também. Então assim, parei também. Mas a gente aguenta até certo ponto. Mas fiz o direito até o final, 5 anos. Eu não gostava do treco, cara. Às vezes nossa paciência, nossa tolerância acaba. Mas tirei notas muito boas, terminei. O meu TCC foi indicado para publicação. Eu estudei Constituição dos Estados Unidos, fui até lá, pesquisei, fiz um TCC belíssimo a respeito disso. O cara é humilde pra caramba. Mas ainda assim, eu consegui citar alguns historiadores de quem eles gostavam e eu não. Por isso que eu não publiquei. Eu preciso arrumar, revisar, aí colocar do meu jeito. Esse é o Rafael Nogueira. Aí eu publico. Porque eles queriam publicar na hora, falaram, não, vamos publicar isso aqui. Um velhinho, esse eu respeitava, ele disse, já imprimi e coloquei na minha biblioteca americana em casa, era um desembargador. Aí eu quero melhorar, então eu citei Hobsbawm, cara, negócio. Mas tá entendendo? É técnica de prova. Mas muita coisa ali eu fiz com gosto, eu escrevi muita coisa que sou eu mesmo. Em alguns momentos eu fiz uma concessão. Você entendeu, Ju? Então estudar por fora e lá dentro. Eu acho que é o ideal. Abandonar não é legal. A não ser que, por exemplo,
Pô, você já está com a vida econômica encaminhada, você quer estudar filosofia porque você quer pensar melhor, quer ser um escritor, de repente quer ser uma pessoa... Para que você vai pensar no lado econômico? Você não vai pegar, você não vai precisar do diploma, você pode estudar por fora. Depende do teu projeto de vida. Cara, você não responder cada pergunta desse jeito, a gente não sai daqui hoje. Eu tentarei ser mais... Valeu, Gil. Tentarei ser mais sucinto. Eite profeta. Beleza, diga. Eu sou jornalista e eu tenho bastante dificuldade para trabalhar na minha área, porque eu sempre fui evidentemente conservadora, desde o ensino fundamental. Na faculdade eu não consegui me entrosar. Tive um professor que sumia com os meus trabalhos, porque não tinha como me dar nota baixa, simplesmente dizer que eu não entregava. Eu não duvido. Sim. Eu tive um de economia que eu estava descuidado no dia. Fiz a prova, lá era discursiva. Escrevi 2 ao maço lá, entreguei. Aí ele entregou 10, o cara tinha sido do partido, um dos fundadores do Partido Socialista. Ele deu 10 e escreveu: discordo de tudo, mas não consigo refutar. Esse foi sincero. Não é verdade? Economia. Então, essa professora era do PT e quando ficou sabendo, eu sou cristã e ela era da Umbanda, mas assim. Então, e eu tenho um pouco de dificuldade de tentar uma pós-graduação, porque quando eu olho, às vezes, a ementa do curso e tem tipo Marx, marxismo e por aí vai, eu desanimo demais. E um dos poucos assuntos que eu tenho interesse é em destruir a escola de Frankfurt, porque, não sei se você sabe... Então qual é o problema de você ler muito Marx? E ler muito escola de... Tá entendendo? Sabe? A gente fica forte lá dentro. E aí, às vezes, eu fico assim... Desde a época da minha faculdade, eu tinha bastante esse interesse pela questão de destruir a escola de Frankfurt, porque é só isso que se estuda em jornalismo, só isso. E é complicado. Só isso que se estuda. E aí eu fico pensando, como que eu posso prosseguir nos meus estudos se tudo o que eu penso em estudar é contra a academia? Primeiro, você precisa reforçar aquela parte que você acha que é boa. Faz isso à parte, estuda sozinho, monta um grupo com alguém, que às vezes as pessoas funcionam melhor, 2, 3 pessoas, amigas, amigos, e faz um grupo para estudar, igual o Bonifácio. O Bonifácio não estudava à parte, disse que a universidade era o reino da estupidez. Ele pegava livro proibido, se reunia em grupo, sarau, faz essas reuniões com pessoas com ideias comuns e reforça o teu lado. Ao mesmo tempo, estuda muito bem o que eles estão falando, porque se nós não conhecemos o que eles estão falando, até a maneira de dialogar com eles é ruim, porque a gente é técnica de leitura, só dá para criticar aquilo que é perfeitamente compreendido, e só é possível responder a quem nós ouvimos primeiro. Então é uma coisa muito boa você estar tendo que ler essas porcarias. Eu te entendo que é incômodo. Eu falei que peguei uma úlcera, eu não estou brincando. Eu fui diagnosticado, tive que tomar remédio, reapareceu, agora estou bem, acho. Mas é difícil. Mas sabe que psicologicamente o que me aliviava era escrever num blog tudo que se passava comigo e conversar com amigos. Aí eu ia para um café, conversava com eles. Fiz um trabalho de estudos com os meus amigos, à parte. Aí eu sentia, pô, aqui está a minha academia. Na universidade, eu vou ver o que eles estão fazendo lá, que não parece para mim algo legal. Mas eu vou ver o que eles estão fazendo, vou ouvir. E eu me achava na época, eu quando fiz filosofia, eu ia ver palestras na USP, na PUC, no Mosteiro de São Bento. Não ficava só na minha universidade, eu queria saber o que os outros estavam falando. Tentava ler os livros principais de cada disciplina. É difícil ser bom, né? É difícil. Faz isso, força. Você sai ferida disso, dói. Sim, mas é isso que deixa você forte. Cada calo cria para você, né, uma fortaleza, um escudo. Vai chegar no momento que você, entendendo bem, reforçando bem as tuas ideias, entendendo bem o outro lado, você vai ser uma potência, entendeu? Porque o jornalismo, vamos pensar no jornalismo, o jornalismo investigativo está morrendo. O que é o jornalismo investigativo? Qual que é a ética do jornalista? Tá? Ele não tem o dever de informar? Essa minha professora de ética, ela disse que o jornalista no exercício da profissão, ele tem uma licença para poder criar... Ele tem uma licença para criar. É tipo uma licença poética. Então, assim, na aula de ética foi ensinado que jornalista pode mentir. Essa é a ética.
historicamente falando. Que jornalistas estão perdidos. Se caso isso sirva para ilustrar melhor a realidade, porque a realidade é muito complexa. Então você reduz e cria, você inventa, você floreia segundo a aula de ética. Tem uma maneira de... tem uma partezinha de razão nisso. Escrever tem um pouco de arte, né? Mas daí dizer que tem licença para inventar ou qualquer coisa assim. Não, tem o dever de informar, ele tem que nos trazer a informação. Se para isso ele precisa mesmo de estilo, arte, complementar um pouquinho com elementos imaginativos, não está aí o problema. Está aí o problema se você esquece que o centro é a informação. Quando você perde, eles perderam a noção de verdade, não perderam? Se perde a noção de verdade, para que serve o jornalista? É um ficcionista. Ele só quer atuar para fazer os outros agirem assim ou assado. Então assim, você já percebeu muita coisa. Eu acho que o jornalismo precisa ser resgatado. Essa é a tua missão. Precisa escrever sobre o que é o verdadeiro jornalismo. O que é investigar no jornalismo. O que é noticiar. Qual a diferença entre noticiar com graça, com beleza, às vezes trazendo mais elementos que mostram a feiura da notícia ou que mostram a beleza. Qual que é a diferença disso e de inventar, enganar, usar os outros, entendeu? Ninguém está fazendo isso. Eu estou quase fazendo, eu comprei, sabe o Masterclass? Tem nos Estados Unidos, é um site. Os melhores de cada área foram chamados para fazer cursos. Eu comprei um jornalismo investigativo para ver. Aí fui ver lá, eu pensei, o cara é meio esquerdista ainda assim. Só que ele estava falando sério da técnica. Aí eu vejo, ele ensina a entrevistar, ele ensina a analisar documento, ele ensina a fazer relatório. Aí eu pensei, cadê isso aqui? Eu não sou jornalista, era a minha terceira opção quando eu entrei na faculdade, confesso. Mas eu não sou jornalista, vou ter que aprender isso. É você que tem que fazer, entendeu? Mas vai lá, uma bonita missão. O senhor é o nome? Pedro Paulo. Vai lá, Pedro. Não, Rafael, eu sou praticamente fã do Pedro II. Que legal. Assim, o Bonifácio foi do Cordeiro nos primeiros 2 anos. Não. Ele tinha 7, foi até os 8, 9. Não, eu falo assim, os primeiros 2 anos de ensino, de aprendizagem. Ah, tá. De 0 a 2 anos. Tá bom. Os primeiros 2 anos de ensino. E ele chegou a falar 17 línguas no período. Isso, Dom Pedro superou o Bonifácio em número de idiomas, né? E era uma pessoa assim, pra gente ter uma moral muito grande. E eu me pergunto, o que teria sido Dom Pedro II se o Bonifácio, por exemplo, tivesse mais 10 anos para ensinar? Cara, eu acho que o primeiro Dom Pedro II ia ser mais agitadão. Ele era meio parado, né, velho? Porque depois ele foi educado por uns velhinhos, tranquilos, sabe? Uns velhinhos, mó de boa, tudo, por um velhinho, outro velhinho. Outro dia eu zoei os velhinhos que sucederam, chegou um cara, era meu tio, desculpa, cara. Claro, porque tetra, tio, não sei, eu esqueci o nome exato. Mas era aparente, né, do cara. De qualquer forma, eu acho que o Bonifácio era reportado, os caras da Alemanha, da França, do Brasil, que vinham pra cá, é um velhinho espevitado, não para um segundo, tá sempre dando ordem, criando coisas, escrevendo, traduzindo, lendo. Então ele seria mais agitadão, eu acho. Primeiro. Segundo, seria capaz que ele fosse um espírito mais prático também. Porque a tendência dos portugueses e dos brasileiros era estudar para falar do que estudou e para pensar especulativamente, porque o escravo trabalhava, o Bonifácio odiava isso. Ele plantava, ele tinha técnica de agricultura superior a todo mundo do Brasil, ele aprendeu sozinho. Falou, tem que trazer técnica de agricultura para cá. Ele plantava, ele metia a mão na massa, ele fazia, ele brigava, participou de duelo, 4 duelos na Europa. Não sei se ele matou alguém, os duelos eram tensos. Já assistiram Barry Lyndon? Do Kubrick? Mostra o século XVIII, mostra um duelo. O cara sai sem a perna, o outro sai... É complicado. Você ia, pegava a arma, tudo, né? Eles andavam, aí viravam, aí sorteavam para ver quem... Ou, dependendo da questão moral, um era autorizado a dar o primeiro tiro. Se o cara errava, já era, virou alvo. O outro atirava, tudo. E às vezes pegava no braço, pegava na perna, pegava na cabeça, morria. Então assim, ele participou de 4, saiu ileso. É um doidão, né? Mas o cara era... Por que eu falei tudo isso? Agora pergunta. Ah, tá. Você entendeu? O Dom Pedro II, eu acho que ele teria tido mais força de presença de espírito. Não teria deixado, eu acho, o mesmo velhinho
mas é que tem características pessoais. Dom Pedro II era mais pacatão, Dom João VI, seu avô, também. O Dom Pedro I, nesse sentido de personalidade, era mais parecido com o Bonifácio, mas dizem as más línguas, por exemplo, a língua aquele primeiro historiador. Não se gosta. Desculpa. Isso! Van Hagen. O primeiro historiador da independência do Brasil, ele escreveu o seguinte, que o Dom Pedro aprendeu muitas dessas coisas com o Bonifácio. Aprendeu a falar palavrão, aprendeu a ser agressivo, aprendeu a ser mandão com o Bonifácio. Não acho. Ele fazia tempo, já era. Ele foi criado no Brasil e foi criado, a mãe dele, sérios problemas de agressividade também. Então pode ser algo genético aprendido com a mãe. A mãe era muito agressiva. Tá? E ele conviveu muito, ele convivia normalmente com os escravos. Ele tinha amigos negros que depois ele transformou em funcionários dele. Entendeu? Então ele convivia ali, mas aí o Brasil era um pouco mais agressivo do que Portugal. Até a maneira senhor escravo no Brasil era mais agressiva. Então ele foi criado aqui desse modo e ele tinha uma personalidade diferente. O Dom Pedro II foi criado talvez por esses senhores e por uma madame inglesa, tudo com muita etiqueta. O Bonifácio não tinha isso. Então eu acho que, em primeiro lugar, é ter mais presença do Espírito, e é uma hipótese minha. Creio que mesmo velho e doente, ele teria sido um pouco mais forte para lidar com aquela questão. Mas é claro que tinha um componente ético dele. O povo não quer? Mas não era o povo. A gente sabe. Foi um golpe de um grupelho, né? Então eu não sei se ele teria mais presença de espírito para, inclusive, evitar o golpe. Beleza. Mais alguém por aqui primeiro, depois a moça lá. Você. Nome. Meu nome é José Neto e eu queria fazer uma pergunta para o senhor, uma pergunta que eu já fiz para outras pessoas, só que cada um sempre responde de um jeito, um responde de um jeito, o outro responde de outro, e que eu sou estudante de ensino médio, eu faço segundo ano, e lá a gente só tem professores de esquerda, de história, geografia, sociologia, tudo. Não, tô familiarizado. Aí assim, toda a narrativa histórica deles é a versão esquerdista dos fatos. E qualquer coisa que você fala na aula deles, eles falam que você é um teórico da conspiração. Ou... Pensa, cara, tabuada, leitura. Ele sabe o que é a teoria da conspiração? Pensa assim, será que ele sabe o que é a teoria da conspiração? Volta ao básico e pensa. Ele está usando essa expressão com consciência e ele está aplicando a mim porque eu estou sendo teórico da conspiração, né? Ou de fato ele está usando um termo para pressionar você psicologicamente diante do grupo, para te desencorajar a perguntar, para te desencorajar a seguir esse caminho. Então assim, é uma covardia. Mas as besteiras que ele está falando te ajudam para o vestibular. Então pensa assim, faz a mesma coisa que eu falei. É que para adolescente é mais difícil. Eu acho que ele é muito mais covarde do que o professor universitário, professor de escola. Acho muito pior. Acho que os pais deveriam pressionar a escola, reclamar, pedir por outro professor. Aí o pessoal que não é assim tem que fazer licenciatura em História, né? Porque senão vai reclamar lá e quem vai entrar no lugar outro? Entendeu? Eu conheci em Brasília, eu dei uma palestra lá, dei aula lá ontem, veio o professor dizer: eu virei coordenador da minha escola agora, estou estudando contigo, eu entendo história sem ideologia, prefiro, e eu estou ajudando a denunciar os caras que só fazem política em sala de aula e demitidos. Estou encontrando bons professores. Precisa disso. Entendeu? Outra questão eu não achei minha boca. Outra questão, né? O senhor acha que a proposta do projeto do Escola Sem Partido seria a melhor alternativa? Aqui embaixo. Fala. Seria a melhor alternativa? Escola Sem Partido, ele tem a seguinte ideia, né? São alguns princípios que são colocados na parede. Só isso que ele quer. Algumas, como é que é o nome? Deveres do professor. Deveres. São alguns deveres. Esses deveres afixados na parede são leis que já existem. Eles não estão criando nenhum fiscal para dentro da escola ficar denunciando. Eles só estão... O projeto é para ajudar o aluno a ter consciência dos deveres daquele profissional que está na frente deles, porque o projeto considera que o aluno é o hipossuficiente. O aluno é o elemento frágil da relação.
Então, no mínimo, ele precisa conhecer quais são os seus direitos, ou seja, quais são os deveres do profissional. Eu acho muito interessante, mas não adianta nada isso se, repito, não houver pessoas fazendo história adequadamente, até para, de repente, vir a substituir esses profissionais, porque eles vão fazer o seguinte, eles vão chamar de mordaça, vão dizer que é ditadura. Cara, ninguém colocou nem sanção, mano. O projeto de escola sem partido não tem sanção, não tem pena, tá entendendo? É para colocar os deveres para a criança saber. Aí é claro, se a criança reclamar, o pai vai reclamar e o professor vai de alguma forma ser prejudicado. Mas isso não é digamos, uma ideia de perseguição. O problema que pode acontecer é que se você cria um clima ruim, essa é a única justificativa que eu acho que deve ser pensada. Seja parte do princípio de que há uma oposição entre professor e aluno, isso eu acho ruim. Eu acho que tem que ter uma boa relação professor e aluno. Cara, de alguma forma a gente precisa se defender do que eles estão fazendo. Então eu acho que o projeto de escola sem partido é bom, mas não é suficiente. Tem muita coisa a ser feita. Eu defendo o projeto de escola sem partido, mas eu acho que deve ser temporário, até a gente ganhar uma certa condição, depois não precisa pôr esses deveres. Senão, você parece que está criando mesmo uma oposição de princípio. E essa oposição pode... Aluno, olha, eu sou professor faz tempo, quase 10 anos dando aula para adolescente. Aquele adolescente também, que acha que conhece todos os direitos dele e fica enchendo o teu saco. Você quer, às vezes ele não tem razão e fica dando trabalho. Às vezes é um cara que não está afim de estudar, vai pegar o trequinho para encher o saco. Também tem esse lado. De qualquer forma eu defendo. Acho que neste momento, você entende o momento? Você tem uma doença, você vai dar um remédio. Se não tem a doença, você não dá o remédio. Neste momento, a escola sem partido é bom. Mas precisamos autorizar a educação domiciliar. Acho que as famílias estão preparadas. Na verdade, é a liberdade dos pais. Os filhos são dos pais, são do Estado. Mas tem alguns direitos mínimos que o Estado precisa preservar. Então, as famílias que estão preparadas devem poder dar educação domiciliar. Educação complementar. Na Indonésia, que é o país que mais cresceu em educação nos últimos anos, as crianças a indústria da educação cresceu assombrosamente. Todas as crianças têm aulas particulares para reforçar o que a escola não faz. Então, educação complementar. Tá? É claro que muita gente pensa, já estou pagando escola, ainda tem que pagar complemento? Infelizmente é a realidade. Você quer que o seu filho vai querer arrumar escola antes de arrumar o seu filho? Vai querer arrumar o Ministério da Educação, o Brasil inteiro? É questão de urgência. Eu falei questão. É questão de tão tocante, é isso aí, eu acho. Eu acho que você precisa pensar nas alternativas. Então, ter aula fora, aula online, sim, né? Porque, claro, eu não estou falando do projeto do candidato, nesse caso, o projeto dele é para escola rural, distante, mas estou falando das pessoas. Eu morei em uma casa nos Estados Unidos que era de homeschoolers, ou seja, educação domiciliar. E muitas vezes o professor vinha até a casa deles, mas não, era piano, era lógica, era debate, porque os americanos têm outra concepção de ensino para jovens. E aí tinha aula que era ele ligava o computadorzinho e ele ficava ali. Então tinha aula online, então dava para fazer complemento online. E hoje tem muita aula de graça no YouTube, que é boa, hein? Tem muita aula, meu amigo, acho que você que falou, da tecnologia que tem hoje, tem muita coisa boa. Então complementa, um professor que antes tinha um poder incrível de enganar a plateia, hoje não tem, ou ele é bom, ou sempre vai ter alguém que vai... Cara, o adolescente tem uma ferramenta na mão para fazer uma breve pesquisa. Então assim, ou o professor sabe do que está falando, ou vai ser facilmente desmascarado. A tendência da educação é substituir esses professores de velha guarda. Precisa dos outros que estão se formando. Mas você quer cuidar da sua educação, os pais querem cuidar da educação dos filhos? Alternativas, educação complementar, procurar, claro, a melhor escola da região, depois educação complementar, outra estudo em casa, melhores amizades. Conversar com burro emburrece. O uso da linguagem que as pessoas fazem é só pensar em prazer, em gastar tempo. Outro dia me perguntaram, no Instagram põe no story, eu abro sempre para pergunta. Não sei se alguém acompanha aqui. Acompanha? Aí um dia me perguntaram, professor, estudar ou aproveitar a vida? Aí eu mandei a resposta assim, né? Eu lembrei dessa coisa. Bom, vamos lá, alfabetização e tal.
aproveitar a vida para essa pessoa. Eu falei, o que você está chamando de aproveitar a vida? Fazer um monte de merda, perder tempo? Porque se for isso, é óbvio que eu prefiro estudar. Tá? Então, assim, cuidado, porque às vezes essa pressão emocional que o professor te faz falando teoria da conspiração é a mesma que um amigo vai fazer. Ah, você está perdendo a vida estudando ou se dedicando a isso. A Leopoldina perdeu a vida? Estudou pra cacete, meu. O Bonifácio perdeu a vida? Ele foi alguém, velho. Esse pessoal vai morrer no anonimato. Caralho, figura agora. Entendeu? Você quer realmente fazer algo significativo para os outros. Agora entendendo o meu lugar, que é dentro da universidade, que o rapaz que está no segundo ano vai para a faculdade, que lá é o seu lugar, e saber como que faz agora com a arte no Brasil, porque eles acham que é coisa de burguês você ensinar arte de qualidade e ensinar para o pobre qualquer coisa, porque o que faz na UFG é qualquer coisa, mas não é arte. Inclusive, não sei se você viu, o cara assistiu a aula pelado, foi na minha turma. É um susto, né? Dependendo da pessoa, da moça, mas eu acho inadequado, não é um ambiente para isso. Mas, repete seu nome. Cris, é o seguinte, eu não sou da tua área, tá? Vou dar um ponto de vista que acho que se aplica. Primeiro, parabéns, você, ela, o pessoal, ele, vocês são guerreiros aí, porque vocês perceberam uma certa circunstância, tentaram provavelmente fazer perguntas, se expor, etc. E foram alvo aí de pressão psicológica, chacota, de um monte de coisa, até perseguição. Então, parabéns, depois reclamam que aquele que está se contrapondo a eles, intelectualmente, é um filósofo que xinga e fala palavrão. Aquele que está se contrapondo a eles na política é um cara que faz arminha com a mão, tá? E fala que bandido tem que não sei o que lá que ele falou. Por quê? Eles criaram essa situação. Eu, quando eu estudei na faculdade, estava também tendo ideias diferentes, eles não aceitam o diferente. O diferente que eles aceitam é um espectro fechado. O diferente é esse. Se for diferente este, não. É xingado, humilhado, retirado, isolado, se possível eliminado. Silenciado, tudo. Aí quem está fora, que consegue, como você usou a expressão lugar de voz que eles costumam usar, vou usar também. Uma pessoa que consegue se fazer ouvir, as cotoveladas abrem um espaço, briga com as pessoas e diz, não adianta vir todo mundo. Eu cheguei a fazer isso uma vez na faculdade. Tá? O que vocês vão fazer? Vai vir todo mundo para cima de mim? Não adianta vir todo mundo para cima de mim. Vocês não vão alterar o que eu estou pensando assim. Ou me ouve e dialoga comigo, ou não adianta. Eu achando vocês tudo um bando de retardado. E agressivos, beirando a criminalidade, porque vocês estão querendo me agredir. Então assim, o que acontece? Se a gente não faz um treco desse, a gente acaba ficando o quê? Isolado e pensa, eu devo estar errado, ou pensa, vou falar o que eles querem, porque senão eu vou ser destruído, eu vou sair da faculdade, fica doente. Então assim, parabéns. E outra coisa, se preocupa mais com o estudo. Repito a mesma coisa, se você pega uma cátedra no futuro,
Você consegue, depois você vira acadêmica, doutor. Estuda muito, supera intelectualmente essa gente. Isso que você falou dos períodos é básico. Isso serve para qualquer história da literatura, da filosofia. Você não precisa imitar todo mundo que está fazendo aquilo no seu tempo. Isso é vivo. Um estilo de época pode ser alterado, ele pode receber influências de outra época. Nem todos na época obedeceram o estilo de época, etc. Então, eu acho que você deve estudar muito, ser melhor que todos eles, provar que é melhor, e depois você conquista o seu espaço e ajuda outras pessoas a terem um caminho menos tortuoso. Na minha época era mais difícil. A palavra conservador não era nem minimamente aceita. Não existia um lugar ali. Tá? Quem não tem personalidade para aguentar essa pressão, eu sugiro que fique quieto mesmo, ouve, internaliza, escreve a respeito, fala com amigos e vai pegando os diplomas. Até chegar no seu momento que o lugar de fala vai ser o quê? Você tem uma superioridade acachapante, você vai falar. Mais alguém? Diga seu nome. Você é corajosa. Diga. Eu sou professora há 20 anos de ensino fundamental. Não, então 1 ou 2? Autorização de 5 anos. E há 3 anos eu estou com 5 anos. Na faixa de Só dei aula para 10, sexto, aí já é 2. 10, 11 anos. E a minha preocupação é que este ano nós estamos trocando os livros, né? PhD. Próximos anos serão 4 anos com os mesmos livros. E aí eu fui fazer a pesquisa, porque geralmente, como são feitas as escolhas? Seja assim um grupo feito na bucha mesmo, na Mas é barriga, que né? tipo de escola? É privado? É público. Público. Sempre Quem que escolhe, você está falando? nós, Tá. pessoas. E o que eu observei esse ano? Os próximos livros, os próximos 4 anos, nós teremos péssimos livros de escola. Só para você ter noção, uma coleção vem o nosso filósofo Lázaro Ramos e nossa MC Sofia. Não existe mais história do Brasil. Os próximos 4 anos nós teremos que conviver com isso. O meu outro pedido para você é que você fale um pouco do seu capítulo do livro Desconstruindo o Efeito. Eu já estou terminando o livro. Ah, legal. Eu vou falar um pouquinho, porque eu já vejo fisionomias desesperadas Então, para a gente faz sorteio, pode ser? Isso, eu vou falar e faço sorteio. Mas primeiro, obrigado por ter trazido o seu depoimento, porque tem muita gente que não acredita. Obrigado a todos que trouxeram esses depoimentos. Tem gente que não acredita que essas coisas acontecem. Os livros são horrorosos. Horrorosos. E dá para piorar, porque tem os horrorosos que são... Dá pra gente maquiar, melhorar, e tem os que são impossíveis, é tudo ruim. Eu estou usando esse ano, finaliza com o nosso digníssimo presidiário. Termina. Inteirinho, só sobre ele. Para alfabetização, que estranho, né? Enfim. Cadê? Para alfabetização? Tá bom. Repete o nome da senhora. Repete seu nome, por favor. Repete seu nome, por favor. Miriam. A história da história. Os dois colocaram, durante a minha trajetória de 20 anos, eu tive enxaqueca crônica, tudo quanto foi doença que vocês imaginarem, voltada para o meu lado emocional, e eu achava que eu não me encaixava. E aí eu descobri que eu era conservadora e eu estou me curando. Isso aqui é um processo de cura, tá? Seja bem-vinda, que é o Conservadores Anônimos. Suzana, rapidinho. Você pediu para eu falar. Na verdade, o que eu escrevi nesse capítulo, o Thomas, que é o coordenador, me ligou, pediu para eu escrever sobre o que eu tinha estudado. Eu falei, eu fiz trabalho sobre educação bancária, ele falou exatamente o que eu queria, faz aí, estuda o conceito de educação bancária e escreve um capítulo para nós. A única coisa que eu fiz foi, estudei o conceito, usei os livros dele para justificar, eu gosto de ler, usei os livros dele para explicar o que ele entende por educação bancária, mostrei que aquilo que está certo nessa ideia não é dele, é antiga, e aquilo que está errado é dele. É basicamente isso, tá? No meu capítulo. E para terminar, última pergunta então. Seu nome? Guilherme, queria saber se existem modelos como esses aí na República.
Boa pergunta. Tem, cara, o cara que era o Barão do Rio Branco. Ele recebeu uma vez, o Barão, hein? Ó, presta atenção no que eu vou falar. Aí a gente termina. Ele recebeu uma vez uma carta de Floriano Peixoto, segundo presidente da República, dizendo: não pode mais assinar Barão, tá? Então assine com o seu nome. José da Silva Paranhos Júnior. Assine com o seu nome. Ele, ciente, Barão do Rio Branco. Esse é o cara que, pra mim, é o cara da República, tá? Então, o que mais que tem? Tem alguns sim, mas de fato decai muito o nível. Decai muito o nível. Tem uma certa preferência pela monarquia, não escondo isso. Mas o nível dos nossos personagens, das nossas personalidades públicas, decai demais, cara. Fico até comovido. Oi? Dom Pedro II para Dilma. Chorar pelo outro motivo, cara. Ela não consegue formar frases completas. Diga. Eu falei que era o último, rapidinho. Desculpa, é só um adendo. Geralmente as grandes mentes na República são ridicularizadas. Também tem isso. Igual foi a Só pra, desculpa também assim, só pra ajudar a endossar aí, pessoal. Eu sou da UFG de Ciências Sociais. Guerreiro! Estou tentando fazer meu TCC final lá, nessa luta aí. E eu só fui descobrir que eu era conservador, porque lá dentro da UFG, lá, você não se estuda conservadorismo. Né? Eu só fui descobrir o conservadorismo, eu fui entrar na faculdade de 2011. Gente, quem quiser chama a Suzana e participa do nosso curso aqui. Eu passei 4 anos lá dentro sem saber qual era conservador. Tanto é que eu tentei levar meu trabalho final, colocando até aqui uma anotação na época, assim, eu não lembro direito do tipo, vou tentar lembrar assim, que eu ia tentar fazer esse trabalho, mas eu já fui rechaçado fora de casa, né? Como você tenta combater o homossexualismo sem parecer que é homofóbico. Era um título, alguma coisa assim. Porque eu não entendi o conceito de homofobia, para você entender na época, né? Que a homofobia eu enxergava, eles colocam a homofobia como assim, se você não é de acordo. Só que eu não entendi muito bem. Não é isso. E não é isso. E não é isso. Depois, estudando ao Olavo, vendo várias coisas fora da faculdade, que eu fui aprender, né? Que de fato era homofobia e homossexualidade. Homofobia de fato é ridículo. Eu passei a faculdade inteirinha isolado Certo. assim, me envolvi com todo mundo e tal, mas os meus pensamentos totalmente, como é que fala assim, trancafiados, né? Dentro de mim, né? Super, só precisa falar, isso aí faz bem. Faz bem. Pra você ter ideia, Terapia. eu fiz um núcleo livre lá. Vamos lá. Eu fiz o meu núcleo livre lá na arte. Na artes visuais, né? Na artes visuais. E lá no meu núcleo livre que eu fiz lá, todo o núcleo livre era de desenho, você tinha que falar muito dessa questão de nudismo. Então assim, Pensei que era mineiro falando. era sobre nudismo, né? Era sobre nudismo. E aí eu fiquei, como conservador, fiquei super acanhado, porque você tinha que desenhar, tinha que trazer coisas de nudismo e tal. Enfim, foi um núcleo livre meu lá, Beleza. Valeu, senhores. Muito obrigado pela atenção.